Bem-vindos a mais um Talk Player, o podcast do empreendedor aqui da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Boa tarde, pessoal. E o nosso convidado especial, Leandro Melo, diretor jurídico da Cashme. Muito obrigado, pessoal. Boa, Leandro. E, Leandro, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da sua trajetória, isso do comecinho, Leandro, até a sua chegada à Cashme, até você se tornar um diretor jurídico da Cashme. Se você puder compartilhar um pouquinho para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A ideia do podcast é sensacional, muito boa mesmo. Bom, vamos lá. Sou advogado de formação, vou fazer 40 anos esse ano. Me formei em 2008, eu sou de São Paulo, eu nasci aqui, morei aqui até 14, 15 anos, e aí a gente se mudou para Praia Grande, lá no litoral. A minha mãe tinha uma casa lá, se aposentou e não queria ficar em São Paulo mais. Eu me mudei, mas sempre fiquei com a ideia de voltar para São Paulo. Fiz faculdade lá em Santos, me formei em 2008, voltei para São Paulo em janeiro de 2009. Cheguei aqui, cara, totalmente diferente, né? Eu fazia estágio em Santos, em escritórios pequenos, aquela coisa muito mais bairrista. Quando eu cheguei em São Paulo, mega escritórios, estruturas grandes, etc. Comecei a trabalhar com direito bancário lá em 2009, trabalhava com banco grande, aquela coisa, pressão pra caramba, um monte de gente, escritório grande. Comecei a me desenvolver, comecei a trabalhar. Depois de um tempo, comecei a pensar, né, o que eu vou fazer do meu futuro, da minha carreira. Comecei a trabalhar na época com direito imobiliário. E aí fui passando por escritórios de advocacia, assim, escritórios médios, escritórios grandes com 300, 500 advogados. E aí, em 2015, eu recebi um convite para trabalhar na Cyrela. Foi quando mudou a minha carreira, assim, né? Até então eu era um advogado mais ali comum, que tinha os assuntos que eu tinha de conduzir, os clientes que eu ajudava. E quando eu entrei na Cyrela, eu comecei a trabalhar mais como um advogado corporativo, que é participar de negócio, entender a viabilidade de negócio e usar o conhecimento jurídico para você não só defender o interesse de quem você tinha ali para defender, mas como que você faz com que aquilo se torne um negócio? Como que você faz com que uma ideia se torne um negócio que vai viabilizar ali parcerias de modo geral? Então, ali foi uma grande escola para mim, né? E pela passagem que eu tive na Cyrela, enfim, que me ajudou, inclusive, a eu ter a visão que eu tenho hoje sobre direito, sobre carreira. Cheguei na Cashme em 2019, na Cashme ainda na época que a Cashme tinha... Bem no comecinho. Bem no comecinho, cara. Tinha 20, 30 pessoas. A Cashme era um nome fantasia ainda, não tinha nem CNPJ. Era uma ideia, a Cashme já funcionava, já tinha clientes, já tinha estrutura, mas estava bem no começo. E aí, quando eu tive o convite para vir para a Cashme, foi justamente para ajudar nessa estruturação, né? Hoje a gente tem bastante gente, uma empresa muito mais sólida, mas na época ainda foi bem no começo, assim. Então, hoje fico muito, muito feliz de ver o quanto que a Cashme evoluiu, a quantidade de pessoas que trabalham na Cashme, a quantidade de clientes que já têm operações com a gente. Então, olhar para trás assim realmente falar, caramba, chegamos longe. De 20 e poucos para quase 300, acho que uns 350 hoje, 350, né, Leandro? Mais ou menos isso aí. Que crescimento. Então, pegando um gancho no que você falou, uma coisa que é legal, porque assim, a gente vê o ambiente jurídico, né? Quer dizer, e principalmente para quem é leigo, empreendedor, ali, é uma coisa, um mundo apartado, né? Até a forma de se trajar, de conversar, né? Os jargões, né? Então, quem é leigo às vezes nem entende que o advogado do... Muito advogado não entende também, viu? Não entende também o juridiquês, né? Sim. Mas, e como que foi na tua cabeça essa transição? Porque, poxa, você sai desse mundo e cai numa startup, fintech. uma fintech, Sim. né, cara? Cara, isso é legal. Mas isso começou lá atrás, quando eu falei, assim, a Cyrela mudou bastante a minha vida, assim, principalmente a minha carreira, por eu entender que existem várias formas de você advogar, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Cyrela, vim de escritório de advocacia grande, terno e gravata. Meu primeiro dia, meu chefe falou, tira essa gravata. Você precisa quebrar a barreira, você não pode criar uma barreira entre você e o time interno. Pensei, mas você me contratou, eu sou advogado, eu tenho que estar de terno e gravata. Falou, não, aqui você não vai usar gravata. Meu primeiro dia. Aí eu fui entender que realmente existia uma barreira. Até então eu não achava que existia uma barreira. Eu achava que, cara, eram jargões, como você falou, eram termos que você usava, mas que todo mundo devia conhecer ou que era normal.
E aí, quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu entendi que, de fato, você precisa se comunicar. Da mesma forma que não é fácil você se comunicar com pessoas da área de exatas, economistas, engenheiros, pessoas que pensam muito rápido, raciocínio muito lógico, falar com um advogado é complexo também. Então, a minha missão, enfim, dentro hoje da Cashme, e o que eu acredito é que o advogado hoje, ele tem que entender que ele tem que se comunicar de uma maneira muito simples, de uma maneira muito assertiva, tem que ter uma linguagem muito fácil, né, de você compreender, e você precisa ser entendido e entender o que você precisa fazer. Então, acho que é uma missão, e infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, né? A faculdade de Direito ainda é muito tradicional, você ainda tem matérias que são muito rígidas, muito tradicionais, que não refletem a realidade. Hoje em dia, obviamente, mudou. Eu imagino que as faculdades já se modernizaram, já tem um pouco mais de linguagens e de situações práticas que ajudam, mas eu vim de uma época que eu tive aula de direito canônico, por exemplo. O que eu uso do direito canônico no meu dia? Nada, mas é outra formação. A gente falando de uma aula de startup, de fintech, né, sem dúvida nenhuma é um desafio, né, porque a gente está falando de algo mais horizontal, né, Sim. Não vertical, é dinâmica, dia a dia, uma coisa ali, uma coisa ali, cresceu de 20 e poucos que você falou para 350, é uma loucura, né? É uma loucura. E o Leandro, ele tem um outro ponto, tá, Mauro? O Leandro é maratonista. Se você puder até compartilhar um pouquinho, porque é algo que a Cashme, inclusive, valoriza muito, né, Leandro? E assim, é muito importante, né, a questão do esporte, saúde também. Se você puder até compartilhar um pouco da sua história também, eu acho que é legal. Não, legal. Assim, cara, como eu falei, trabalhei muito no escritório de advocacia, empresa grande, fintech, então tive contato com muita gente, gosto bastante de pessoas. O meu primeiro cargo de gestão, 2013, então bastante tempo aí lidando com pessoas, e eu vejo que você se manter firme, você se manter motivado, você se manter aí, de certa forma, firme no propósito, é muito complexo, porque a vida é dinâmica, hoje em dia principalmente, a gente tem, o dia parece que é curto, né? Sim. O dia deveria ter 40 horas, 24 às vezes é muito pouca, não dá. Então, e eu sempre vi as pessoas muito boas, que performavam muito, e de repente a performance cai. Uma pessoa que vem se desenvolvendo, tem um baita conhecimento, e de repente a pessoa perdeu o foco. Ou você perdeu o tesão pelo trabalho, enfim. E aí eu acredito que tudo isso está ligado aos hábitos que você tem, né? Então, se você tem hábitos saudáveis, se você tem uma rotina fora do trabalho, e se você busca alguma coisa que te ajuda a você ter motivação, a você ter foco, a você ter disciplina, eu acho que isso contribui bastante. E eu acredito pessoalmente que a gente foi feito para ter, né, de diversas a capacidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sou advogado, sou marido, eu sou pai, eu trabalho na Cashme, mas eu também faço esporte. Para mim é super importante. A Cashme acredita muito nisso e a gente acha que isso realmente é importante. Nosso próprio CEO é triatleta e faz com que a gente também siga esse caminho de esporte. E não tem um esporte específico que é o adequado, né? Cada um tem o seu. Tem gente que corre, tem gente que nada, tem gente que pedala, tem gente que faz crossfit, enfim, independentemente do esporte. Mas isso é fundamental para você se manter ali, né, motivado, você ter paciência, disciplina, né? Então são coisas importantes que eu uso no meu dia a dia e, de certa forma, também é algo que me ajuda a ter aquele momento ali de descompressão. Em que fundamental nessa loucura, nessa correria do dia a dia, né? É muita informação. Você acorda, você já tem mensagem no WhatsApp para responder, tem e-mail que você deixou de responder no dia anterior, aí alguém te manda uma mensagem pedindo alguma coisa, você recebe uma ligação, aí tem as suas coisas pessoais também, marido, esposa, filho, tudo ao mesmo tempo está acontecendo. Se você não tiver um momento em que você simplesmente se desconecta de tudo, que você pensa e você fica com você mesmo, você faz essa meditação com você mesmo, você acaba se perdendo, né? Então é muito fácil a gente se perder e de repente você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe o que você tem que entregar. Então o esporte, pelo menos para mim, é um momento que eu consigo me conectar. E eu, no caso, treino de manhã, tenho uma filha, como eu falei, então eu preciso fazer muito cedinho. Então todo dia, 5 da manhã, eu tô lá no Ibirapuera, a minha hora de corrida ali é sagrada, é a minha meditação. Minha esposa sabe que aquilo para mim é super sagrado, então eu preciso daquela hora. E quando eu termino o treino, que eu
sento para começar a trabalhar, eu falo, bom, vamos lá, o que eu tenho pela frente? Agora vamos pra cima. Exatamente. Quando eu não, cara, e quando eu não corro, não sei, 2, 3 dias eu já começo a ficar irritado, eu já começo a ficar difícil. Isso é muito, perdão. Não pode falar. Isso é muito forte dentro da Cashme, né? Vou até dar um testemunho meu aqui. Eu cresci no esporte, quartel, corria. Legal. Só que eu tô aí há uns 15 anos sem fazer nada, né? E quando eu entrei na Cashme, isso é muito forte lá dentro. Eu até Sim. comentei com o Mauro, comentei com o Thiago aqui no podcast passado, que eu tô começando, tô voltando. Sim, legal. Mas quem me incentivou foi a Cashme. Legal. Foi o ambiente, Sim. né? Foi essa questão da saúde, do bem-estar, né? Que Não, é super fundamental. importante, super importante. Assim, e vou dizer, eu nunca fui um cara 100% ligado ao esporte, à atividade física. Até 30 anos eu era um cara que só trabalhava 12, 15 horas por dia, final de semana. Já virei madrugadas e madrugadas trabalhando. Então, advocacia, tinha lá um trabalho para entregar, o cliente estava concluindo o negócio, eu tinha que preparar um contrato. Cara, virei madrugadas e madrugadas trabalhando. E aí com 30 anos eu falei, cara, eu não aguento isso aqui mais 10, 20 anos, não. Não aguento esse ritmo, não aguento. E aí eu comecei a pensar o que eu deveria fazer para me ajudar. E a partir dos 30 foi quando eu introduzi esporte na minha vida. E, cara, coincidentemente ou não, foi quando minha vida mudou em todo sentido, né? Em termos de carreira, projeção, crescimento, Saúde, mudou tudo. Eu, pra você ter uma ideia, o meu pai, ele é hipertenso. E até 20 e poucos anos eu tomava remédio para pressão porque me falavam que era hereditário e que eu tinha que fazer um tratamento preventivo. Depois dos 30 eu nunca mais tomei um remédio. E, cara, eu tô muito melhor, minha saúde está muito melhor, a minha disposição, o meu raciocínio. Então, assim, não sei se foi uma coincidência ou não, mas, cara, eu acredito muito que é fruto da vida que eu levo, entendeu? Sem dúvida. É o equilíbrio, né? Sim. Busca o equilíbrio. Exato. Né? A gente estava até comentando antes aí de buscar algo sustentável, né? Sim. Então, você até consegue dar uma corrida, fazer uma correria, né? Sim. Um sprint ali para poder entregar um trabalho, mas por quanto tempo? A longo prazo não dá, não cara. dá, Não né? dá, não dá. Né? É E difícil. acho que a busca por esse equilíbrio, né? Não é simples também, né? Você Não. 5 da manhã, que é o horário que você tem para ir. Na verdade, o desafio é você equilibrar todos os pratos, né? Exatamente. Vida pessoal, vida profissional, trabalho, família, enfim, carreira, é super complexo. Que é fundamental, porque Sim. se você não tem um lado ali que tá funcionando direito, ou que você não tá dando atenção, Sim. você não vai conseguir desenvolver o outro e uma hora a conta chega também, né, Leandro? Esse A que é o conta ponto, chega né? e no fim, E é pesada. por mais que você tenha sucesso em algo que você está fazendo, a longo prazo isso tem um preço, né? É. Então fala, não, eu vou me dedicar 100% a fazer esse negócio dar certo. Você pode fazer, só que se você não estiver preocupado com os outros pratinhos que estão ao seu redor, algum vai cair, e quando aquele prato cair, pode ser alguma coisa muito importante. Sua saúde, sua família, seu casamento, enfim, os seus amigos. Você precisa estar minimamente ali conectado com tudo, entendeu? E é um desafio. É um desafio. Você tem que ter uma disciplina. Acho que a base é a disciplina, né, Leandro? Você tem que ter uma disciplina e uma determinação muito grande, porque muita gente às vezes não faz, que nem eu, por exemplo. Vou falar de mim. Porque, não, depois eu faço, não dou a devida atenção, não, vou dar prioridade para isso daqui. Não, se eu não fizer, se eu não ter esse equilíbrio entre família, saúde, né, eu não vou conseguir me dar bem só aqui no trabalho. O equilíbrio, ele é fundamental. Sim. Você tem que manter, equilibrar todos os pratos, como você falou. Eu acredito assim, cara, disciplina, paciência e dedicação. Né? Dedicação. É isso. E aí isso vai te ajudar a entrar num processo evolutivo que você vai aplicar para a sua vida como um todo, né? Então assim, você falou, eu maratonista. Pô, já fiz 5 maratonas, vou fazer a 6ª agora, mas não comecei correndo maratona. Comecei correndo 3 quilômetros. Começar que às vezes é o difícil. E, cara, eu falava, cara, não é possível, eu não consigo correr 3 quilômetros, eu não consigo correr 5 minutos sem parar. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a pesquisar, falei, cara, você tem que ter paciência. Beleza. Então eu continuava treinando, mas aí eu não tinha constância. Então você tem que ter dedicação, você tem que ter disciplina. Então quando você incorpora isso na sua vida, você entende que é um processo. Da mesma forma que eu comecei correndo 3 minutos e já completei maratona, no trabalho é a mesma coisa. Tem um projeto, a gente pensa, a gente imagina como tem que ser, a gente tem um objetivo e a gente vai seguindo no dia a dia, você vai fazendo aquelas microetapas ali de acompanhamento, etc. Você vai acompanhando e vai dando ali insumos para que você chegue onde você quer. Então, e esse processo, né, que o esporte traz, né, de você, de fato, você tá lá, você tem que fazer e você não tem atalho, né? Então, você tá correndo,
tem o cara que está desempregado, tem o cara que trabalha, tem o CEO, tem o pai, tem o filho, tem o avô, tá todo mundo ali no mesmo lugar, tendo a mesma meta. Então, quem é CEO não larga na frente porque é CEO. Não, você vai largar do mesmo ponto de partida, tem que chegar no fim igual. Eu sou idoso, então eu vou largar na frente? Não, você vai largar igual. Tem um processo. Tem um processo que todo mundo tem que passar por ele. Ô, Leandro, eu ia assim, só voltando à questão da Cashme no início, né? Você falou que você começou, tinha 27 pessoas, a questão do nome também. A gente lida muito com empreendedor, né, Mauro? Com os nossos parceiros. É um profissional ali que está começando a empreender agora, está começando a empresa. Qual que é a importância, Leandro, de você se estruturar bem juridicamente nesse início? Porque muitas vezes a pessoa ela vai montar um negócio e ela fala, não, vou deixar para depois eu vejo isso. Sim. Só que você se estruturar, você dar a devida atenção, né? Quando você vai montar um negócio ali, a questão jurídica, se preparar, tá bem embasado, né? Qual que é a importância, Leandro, de você se preparar logo de largada? É logo no começo que você tem que se preocupar? Como que foi esse início com a Cashme também? Se você puder falar um pouquinho. Legal. Acho que a Cashme reflete bem o que acontece com o empreendedor no Brasil, né? Embora a gente venha de um grupo sólido como é o Cirela, não foi fácil construir a Cashme, não foi fácil construir os processos que a Cashme tem, a solidez que ela tem no mercado. Então, é um processo que você efetivamente precisa ter paciência e você precisa acompanhar. Então, você se estruturar juridicamente no seu negócio, seja lá qual for, primeiro, não é burocracia, né? É uma necessidade que você precisa ter de se adequar, de entender o que é juridicamente viável, o que não é viável. Tem muitas pessoas que têm ideias que são excelentes, mas não é juridicamente viável. E por mais que a gente entenda que às vezes, poxa, é uma burocracia besta, a gente tem que se adequar, né? A gente tem vários órgãos que fiscalizam empresas, você tem tributos, você tem um monte de coisa que são importantes e são necessários para você ter perenidade. Então não adianta você esquecer a parte jurídica, a estruturação, entender que você tem que ter governança de informações, governança de dados, você tem que ter ali o seu CNPJ, a sua empresa tem que ter um nome na qual você possa falar, não, minha empresa é essa, e os meus dados estão organizados, minha empresa está regularmente funcionando, eu tenho lá todos os meus cadastros que são necessários. Então, embora muitas vezes possa parecer burocracia, no fim, você vai construir algo que vai te dar condições de você seguir adiante. Então, o que a gente faz na Cashme, o que a gente vem fazendo é justamente isso. A gente começou um negócio muito pequeno, que tinha uma ambição muito grande, e a gente trabalha num mercado em que tem, né, empresas muito consolidadas, bancos grandes que estão no mercado há 50, 60 anos. Então você fala, poxa, como que a Cashme vai brigar com um banco que está há 50 anos no mercado? Que até então todo mundo achava que os bancos não tinham espaço, não davam espaço para a concorrência. Se a gente for olhar os últimos 10, 20 anos, a quantidade de empresas novas que entraram no mercado financeiro é muito grande. Quem trabalhava há 20 anos fala, não, banco, a gente tem 3, 4 no Brasil e nunca mais mudar. E pelo mundo afora isso mudou, né? Então, da mesma forma que hoje em dia você tem concorrentes, empresas grandes, né, e que estão crescendo como a Cashme, para quem empreende, para quem tem um negócio, você precisa entender que você tem que se estruturar adequadamente para que o seu negócio lá na frente não encontre uma barreira que você não previu ou que ninguém te falou, né? Hoje em dia, principalmente, é muito fácil você buscar informação, né? A internet você consegue buscar, então o que eu tenho que fazer para minha empresa ficar legalizada? O meu negócio, ele precisa de aprovação? Sim ou não? Eu recebo documentos de clientes, eu devo armazenar esses documentos? Sim ou não? Eu tenho que me organizar aqui? A minha empresa precisa de alguma autorização legal para funcionar? Sim ou não? Hoje em dia está muito mais fácil. Então o empreendedor, além de ele se preocupar em construir o negócio, ele tem que entender que essa organização faz parte da construção. Não adianta você ter um case, excelente, genial, mas você não está estruturado. Você não tem ali... Às vezes você não tem a aprovação que você precisa, ou às vezes você não tem a organização lá de documento, etc., que você precisa, e aí você não consegue evoluir. Então, acho que é nesse caminho. Não, isso é muito legal, né? Porque realmente, às vezes, você vê a pessoa pega de surpresa, né? Poxa, eu não sabia que precisava disso. Mas, por quê? Porque não colocou
como algo relevante na hora de estruturar a sua operação, né, os aspectos legais, né? Sim. E a gente vive numa sociedade que Sim. tem leis por isso, e a gente tem que cumprir essas leis, né? Sim. E saber os riscos que está sendo que a gente corre, e por isso que é legal até esse bate-papo nosso aqui, e o que você falou da tua missão de poder estar colocando as questões jurídicas, né, para as pessoas de uma forma, porque a gente, voltando ainda ao começo, né, a gente tem quase que 2 idiomas, né, o juridiquês e o português, então você olha lá e fala, pô, tá falando umas coisas, mas eu não entendi nada disso aqui, acho que tô achando que é isso, né, e depois, né, vai ter problemas mais sérios para frente, né? Sim. Pode ter problemas mais sérios, né? Ou corre risco que nem estava sabendo que estava correndo, né? Sim, sim. Hoje em dia, cara, tem bastante ferramenta que o advogado pode usar para simplificar e desmistificar o que você falou, né? Pô, juridiquês não entende nada. Então, por exemplo, nossa equipe hoje, a Cashme hoje, ela trabalha com um contrato que ele tem um visual muito fácil de compreensão. Hoje em dia existem conceitos que são aplicados no direito, que é de legal design. Basicamente, legal design é visual law, por exemplo. Você vai, cara, traduzir, você vai desenhar o que aquele contrato quer dizer de uma forma lúdica, para que você bata o olho, não, realmente, isso aqui é isso aqui. Né? Então, assim, antigamente era muito escrita. Hoje em dia, os contratos e algumas empresas como a Cashme, a gente se preocupa muito e fala, cara, eu preciso explicar para o cliente como que vai funcionar esse negócio aqui. Como que é um crédito com garantia de imóvel? Eu preciso explicar para o cliente. E muitas vezes, só escrever não é suficiente. Então, a gente procura buscar formas de desmistificar, né, aquilo, explicar de uma forma lúdica, como eu falei, e você desenha. Então, você pega um contrato, tem um monte de seta para lá e para cá, tem figura, tem imagem, tem quadro, tem resumo, porque a ideia é justamente você facilitar, né, a compreensão de quem está do outro lado, entendeu? Então, acho que isso é importantíssimo hoje em dia. E você tocou num ponto, né? Você deu algumas dicas aí pro pessoal, né? Você falou de armazenamento de dados, você salvar ali os dados do cliente, você vai fazer um contrato, por exemplo, com um parceiro, você vai atender um cliente, tudo isso envolve a questão jurídica, que você tem que ter, quem está começando o negócio tem que dar a devida importância, porque muitas vezes o empreendedor ele começa ali, ele não dá a devida importância, como o Mauro falou. Amanhã pode acontecer alguma questão, o cliente de repente pode ser que não ficou claro para ele, ou para o parceiro, mas a gente fechou um acordo aqui de boca, né? Mas no contrato tá falando outra coisa. Sim, sim. Né? E é mandatório, né? Hoje em dia não é mais opcional, né? Então, o parceiro que quer se estruturar, quer montar uma rede de clientes, quer estruturar um business ali, ele tem por obrigação, ele tem que ter armazenamento de informação dos clientes dele. Ele tem que ter ali uma estrutura em que ele confie que o documento que ele recebe do cliente não vai ser compartilhado, não vai vazar. E as pessoas elas se preocupam com os dados delas, né? Hoje em dia, quem recebe às vezes uma ligação de um telefone que não conhece e a pessoa já chega falando seu nome, você fala, pô, mas de onde é? Porque tá todo mundo preocupado, né? Onde meu dado está circulando, quem está me procurando, quem tem meu telefone, como sabe meu nome. E por isso que é importante que a gente entenda... Você se resguardar. Exatamente, você se resguardar e você mostrar para o seu cliente que você tem uma governança adequada. Porque, imagina, né? O parceiro está se estruturando para poder montar ali o seu negócio. Se o cliente achar que esse cara não vai conseguir gerenciar a informação dele, o cara vai, opa, não sei se eu quero, né? Não sei se eu vou confiar em você. E muitas vezes, né? O cliente que... Né, o nosso parceiro, por exemplo, ele trabalha muitas vezes com um cliente que, cara, ele precisa, a solução que ele está buscando vai resolver a vida dele, vai salvar a empresa dele, vai viabilizar um sonho que o cara tem. Se o cara não achar que aquela pessoa do outro lado está minimamente organizada para receber documento, entender, ele pode falar, poxa, não sei se eu quero gastar o meu tempo com esse cara que não está preparado, né? Então, e às vezes, puta, você precisa mandar um imposto de renda. Cara, é muito sensível você mandar para uma pessoa que você não acha que ela vai ter a governança mínima para armazenar aquilo, sabe? Isso daí que você falou é fantástico, né? Porque a gente está se preocupando aqui em você ter um problema jurídico, mas tem a questão da credibilidade que você tem que passar. Exato. Sim, que está entrelaçado uma coisa com a outra, né? E sem contar que a gente pensa em problema jurídico assim, não, eu faço tudo direitinho, eu não vou ter problema jurídico, né? Mas
mas às vezes não está no teu controle, né? Sim. Às vezes é a outra parte que descumpriu, ou que fez alguma coisa, ou que tem alguma outra intenção, ou que se julgou no direito de, né? Então Sim. ninguém está livre de ter que enfrentar uma questão jurídica. Ninguém está livre. Sim. Então, agora, se você tem a lei e a verdade, as coisas corretas, né, a teu favor, né, fica muito mais fácil para você estar... De uma forma bem estruturada, ou seja, no contrato, clara, esse que é o ponto. A questão, a estrutura jurídica, quer dizer, ela vai servir de alicerce ali para te dar base, para te dar confiança própria e também repassar para o seu cliente, né, credibilidade, né? Mas na hora que a gente está começando, né, muitas vezes você não... Não, o mais importante é fazer a roda girar, que é importante mesmo, Sim, claro, né? sim. Mas você tem que ter volta de novo, né? O equilíbrio entre as coisas. Exato. Né? É óbvio, né? Quem está começando qualquer negócio, seja lá qual for, está muito preocupado em fazer aquilo virar. Está muito preocupado com o sucesso do negócio em si. Mas se organizar, se estruturar, pensar em governança, pensar que você precisa estar adequado, também faz parte da estruturação, né? As grandes empresas que vêm crescendo pelo mundo, elas se preocuparam com tudo, né? Então, e às vezes uma boa ideia, uma excelente ideia, sozinha não é suficiente para você viabilizar, né? O sucesso da Cashme não é porque a Cashme tem uma empresa por trás sólida como a Cirela, é porque a Cashme vem se preocupando com essa estruturação, né? Que é um caminho de longo prazo. A gente tinha certeza que a gente ia crescer, mas a gente tinha certeza que não ia ser do dia para a noite. Sim. E a gente sabe que é um trabalho de todo dia. Você precisa todo dia se preocupar com venda, você precisa todo dia se preocupar com o cliente, você precisa todo dia se preocupar com a governança de informações, com dado, com time, com cultura. Então é um conjunto de coisas que eu acredito que é necessário para você ter sucesso e principalmente para você ter perenidade, né? A gente fala muito na Cashme, na Cirela, que a gente tem que construir empresas para durar 100 anos. Né? Você tem que construir uma empresa que ela vai durar 100 anos no mínimo. Se você conseguir, aí significa que você obteve sucesso. Ou seja, não adianta você criar um negócio, você ter uma ideia excelente, que daqui 3 anos você vai ter um problema que você não imaginou e que você não calculou. Né? E voltando um pouco ao que eu estava falando, quando você começa a entender que você precisa se preocupar com os temas jurídicos, com as questões que são burocráticas, né? Você começa a ficar de ouvido ligado para coisas que você ouve falar, né? Então, por exemplo, ontem a gente teve uma notícia dizendo que o governo federal aumentou a alíquota do IF. Quando eu ouvi aquilo, imediatamente eu falei, opa, temos que checar nossas operações, porque quem toma crédito paga o IF, isso vai afetar o nosso negócio. Tenho certeza que um monte de gente ouviu, a informação entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, porque não tem o hábito de ficar atento, né, ao que você vê e o que aquilo te afeta no seu dia a dia. Né? É isso. Então, quando você está preocupado, você está em alerta, você entende, né, qual é o meu negócio e o que permeia ele do ponto de vista, como eu falei, de legalidade, de governança, etc. Tudo que você ouve, você fala, opa, isso aqui para mim é importante. Opa, isso aqui para mim vai me dar trabalho. Isso aqui para mim é uma oportunidade. Então, a gente tem que também... O empreendedor precisa ter essa consciência de que as burocracias, como eu falei novamente, elas podem viabilizar negócios. Sim. Assim como elas podem também encerrar um negócio, pode acabar com um sonho que você tem. E a questão jurídica de contrato, por exemplo, ele é bom para todas as partes. Sim. Está escrito ali. Exato. Entendeu? Exato. Tem que ser e você falou uma questão que é importante da clareza, você deu o exemplo aí das setinhas, dessa nossa preocupação, né, que é muito importante deixar tudo claro no contrato, não ficar dúbio, então é um entendimento só, né, mas o pessoal tem que enxergar também, né, que a gente sempre fala também, a questão jurídica como não é só a minha parte, não, é a outra parte também, tá claro, está escrito, você tem alguma dúvida? Me fala, mas está escrito, é uma segurança para todo mundo, e é fundamental, né, principalmente para quem lida muito com pessoas, com negociação, acordos, porque hoje está tudo bem, né? Mas amanhã pode ser que a pessoa do outro lado não entenda. Mas está escrito, a gente conversou. E tem um ponto também que é assim, né? Quanto mais claro você define uma regra, você escreve essa regra e você deixa no contrato, na negociação como um todo, melhor fica a vida que você vai ter. Então, quando um cliente assina contrato com a gente, ele assina um contrato de 10, 15 anos.
E eu tenho que entender que aquele cliente vai estar com a gente durante 10, 15 anos. Muitas vezes ele vai ter dúvida. E quanto mais claro eu for na hora de vender, quanto mais claro eu for na hora de formalizar essa contratação, melhor vai ser, menos dúvidas o cliente vai ter e ele vai ter mais segurança de que ele entendeu o que ele está fazendo, né? No fim, o cliente que busca crédito, ele quer um recurso financeiro para ele viabilizar um negócio, para investir, para pagar dívida, etc. Mas por trás daquele investimento que ele buscou, tem um monte de regras, várias condições, né? Então, assim, da mesma forma que a gente empresta recurso para as pessoas viabilizarem negócios, a gente também faz captação de recursos. Afinal, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E quando a gente faz captação, o investidor coloca para a gente várias condições. Olha, Cashman, tá bom, então, para te colocar esse recurso que você quer captar, essas condições são essas. E a gente tem que entender tudo aquilo, tem que assimilar tudo aquilo, tem que colocar aquela regra, aquele conjunto de regras no nosso dia a dia. E a gente se coloca no lugar do cliente também. Fala, poxa, se para captar eu tenho que seguir todo esse passo a passo, meu cliente tem que entender que para eu emprestar, ele também tem que entender esse passo a passo. E como a gente, obviamente, está muito preocupado com, como eu falei, esse equilíbrio, a gente quer que o cliente entenda de fato qual é a regra, qual é a condição, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, e a gente busca cada vez mais aperfeiçoar a nossa comunicação. Não só comunicação contratual, mas comunicação com o cliente mesmo, né? Então a gente busca canais de comunicação, time de atendimento, enfim, a ideia é que, cara, qualquer dúvida que você tiver, você vai ligar para a gente, você vai entrar em contato com a gente e a gente vai te explicar, a gente vai te mostrar, né? Então essa comunicação ela tem que ser sempre muito clara, muito objetiva e cada vez mais lúdica. As pessoas têm pouco tempo, né, para ler, para ficar gastando muita energia em coisas que são densas, né? Então você vai contratar um plano de saúde, você vai contratar uma telefonia. Cara, você não vai ler as 20 folhas do contrato. Você vai falar, bom, tem sinal? Consigo ligar? Tem internet? Tá tudo certo. Vou pagar quanto? Tá? Exato. E é mais ou menos isso. Então as pessoas não têm muito tempo. Então quanto mais claro você for, quanto mais autoexplicativo for, cara, vai ser a melhor coisa do mundo. O cliente vai ficar feliz. A gente também vai ficar feliz porque o nosso trabalho vai ter sido bem feito. E no fim vai todo mundo ficar satisfeito ali com aquela relação. Ótimo, né? E assim, tendo essa visão, o que você está tentando colocar, quer dizer, óbvio que às vezes a pessoa está começando o negócio, ela vai ter a preocupação jurídica que é pertinente a esse início do negócio dela. Não precisa contratar o advogado mais caro da cidade. Fazendo até um paralelo com o que ele falou da maratona, da corrida, né? Você começa aos poucos. Sim. Mas a preocupação tem que existir. Tem que ter. Né? Exato. É o gatilho. É o gatilho. Se você tiver a preocupação de estruturar o seu negócio de uma maneira correta, adequada, de acordo com a legislação, de acordo com as normas, já é o primeiro passo e é o mais importante. Porque se você não achar que isso é importante, você pode até ter sucesso, o seu negócio pode até prosperar, mas em algum momento você vai ter um problema que você não imaginou. E pode ser um problema pequeno, que você vai contornar, como pode ser um problema gigante a ponto do seu negócio simplesmente desaparecer. Sim. Por isso que essa preocupação inicial ela é super importante. Mas eu não tenho como pagar um escritório de advocacia para me assessorar. Advogado é caro. Cara, pode ser que naquele momento realmente você não consiga. Mas aí volta ao que eu falei. A gente tem várias ferramentas hoje em dia, internet, inteligência artificial que te ajudam. Como o Molina falou, né, no bate-papo que ele fez com vocês aqui. Cara, hoje em dia a gente tem ferramenta de IA que resolve muitos problemas. A gente usa IA no nosso dia a dia na área jurídica. Porque, assim, o direito... A beleza e a loucura do direito é justamente você não ter uma resposta exatamente certa, né? É muito subjetivo, etc. A gente fala que você vai perguntar uma coisa para advogado, o cara fala assim, talvez, depende, né? Então, e a gente tenta ser muito objetivo na empresa, né? A gente acha que a nossa advocacia tem que ser uma advocacia moderna. Então, a gente está lá para prestar serviço para a empresa, a gente está lá para assessorar o crescimento da empresa e a gente tem que dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir. Não adianta a gente ficar pensando, talvez, não sei. E quando você enxerga que você tem que ter uma objetividade naquilo que você está sugerindo, você consegue entender que as coisas fluem mais fácil. Claro que tem um caminho, claro que você tem que entender qual é o objetivo, mas hoje em dia a inteligência artificial, cara, te ajuda demais. A gente está lá o tempo inteiro testando teses, testando formas de você negociar, cláusulas contratuais,
E a inteligência artificial, cara, traz muita informação. Então, para quem não tem recurso para investir num advogado, cara, começa pesquisando, começa usando inteligência artificial, mas se gratuita, preocupa, né, mas se preocupa, mas no se fim preocupa. é isso, entendeu? É isso. Né, é isso. Não, e porque pode moldar negócios mesmo, né? Como você, Sim. Né, e tem cidades que têm uma arquitetura de um jeito porque tem uma legislação que usa isso, né? Pode ter prédio até um determinado... eu quero construir um prédio de 20 andares, mas a legislação do local permite, né? É viável juridicamente fazer isso, né? Sim. Enfim. Vale a pena arriscar, não vale, né? Tudo tem que ser avaliado, né, Leandro? Mas você tem que dar a devida importância para não ter problema. Porque às vezes você toma ali uma decisão, mas não vai valer a pena depois, você vai ter problema. Exato. Eu trabalhei muito com direito imobiliário, né? Assessorando incorporadoras, construtoras. E por incrível que pareça, tem vários cases no Brasil aí de empresas que lançaram um baita empreendimento, um baita negócio que não podia estar ali. Não podia estar naquela altura, não podia estar naquela região, né? Empreendimentos aí, resorts, né? Aí pelo litoral do Brasil, não podia estar naquela faixa de areia. E vários casos de demolição. Fala, cara, eu tive uma baita ideia, puta empreendimento legal, bem planejado do ponto de vista de arquitetura, de engenharia, mas ultrapassou a altura que deveria ter, e aí a legislação não pode ser conivente, né? Assim, ela não pode simplesmente fingir que não aconteceu. E principalmente, né, a legislação nesse sentido, ela não vai aceitar que você pague para corrigir o erro. Porque senão, se ela aceitar que você pague, aí quem tem dinheiro pode, enfim, fazer o que quiser, pode fazer tudo. Então a gente tem vários exemplos, né, nesse campo de direito imobiliário, como eu falei, de que, cara, vai demolir. E pronto. Não importa. Então pronto. Ou seja, o empreendedor teve uma ideia, teve o recurso, investiu, mas ele esqueceu de um detalhe que era primordial para o negócio dele parar de pé. Né? A gente tem muitos exemplos assim no Brasil de negócios que nasceram, cresceram muito rápido, mas aí quando os órgãos reguladores falou, cara, isso aqui não pode. Aí começa a taxar. Aí a tributação que o cara não previu matou o negócio dele. Inviabiliza. Então, pensando a longo prazo, você precisa se preocupar com isso. Mas eu não tenho como investir. Ok. Então, cara, busca informação e reserva um budget, ainda que pequeno, para você investir nisso. Porque às vezes você vai ter uma ideia que é genial. Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco pode ser tarde, né? Assim, Não, e esse exemplo que você deu, eu me recordo pelo menos de uns 2 ou 3 aqui em São Paulo só. Sim. De, sabe, empreendimentos grandes, né? Shopping, que foi construído fora do padrão do local e tinha sucesso de vendas de frequência. E foi fechado, né? Por conta de estar fora da regra do jogo, não podia naquele bairro. Da falta de planejamento, da falta de cuidado. Isso, né? E às vezes é um detalhe. A pessoa pensa que é um detalhe besta que não tem problema. E lá na frente, cara, isso não pode... Vale a pena. Exatamente, entendeu? Isso é uma coisa legal também, né? Porque assim, tem coisas, né, que a gente fala, não, isso aí depois a gente... Vamos fazer, depois a gente resolve, né? Porque talvez no passado ocorriam situações, e hoje pode até ocorrer, mas acho que diminuiu isso, nessa margem, né? Diminuiu porque as pessoas hoje observam que quando você erra, pode ser um erro grosseiro, pode ser um erro fatal para o seu negócio. E hoje em dia, com as redes sociais, internet, tudo é muito amplificado, né? Então, os negócios bem-sucedidos são muito amplificados, mas aquilo que dá errado, todo mundo fica sabendo também. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais espertas, assim. Então, acho que é mais fácil para o empreendedor saber o que dá para fazer e o que não dá. Né? A internet traz muita informação, como eu falei, né? Inteligência artificial, claro, não vai trazer a mesma exatidão, não tem o conhecimento por trás, né, de experiência, etc. Mas, cara, ela vai qualquer coisa que você perguntar para a inteligência artificial, ela vai te trazer ali um insight que você vai falar, opa, né? Mas acho que é nesse sentido. E assim, Leandro, pra gente, né? A gente hoje, o produto principal da Cashme, sem dúvida nenhuma, é o Home Equity. Sim. É uma operação que, como você falou, muitos clientes entram em contato conosco e buscam o Home Equity para se readequar financeiramente, para investir no negócio, para diversas finalidades. Mas o brasileiro, ele, é uma operação onde você coloca ali o bem material mais precioso que você tem, né? Por isso que é importante você estruturar da forma correta, o contrato, o atendimento, como você falou, né? É um produto que está crescendo muito.
muito, poderia crescer muito mais, né? Acho que E vai crescer, e vai vai crescer, crescer, né? vai crescer, com O saldo em certeza. carteira, se eu não me engano, eu dei uma olhada há um tempo atrás, estava em torno de, estava na casa dos 20 bi, há um tempo atrás o presidente do Banco Central, Sim, 2021, se eu não me engano, ou 22, ele falou que o potencial do mercado brasileiro era de 500 bi, sim. né? Então aí só aí a gente Pode chegar enxerga- a tri, né? Pode chegar Sim, ali, exatamente. mas só para a gente ver o potencial que o produto tem, agora tem o marco das garantias. Eu até queria Exato. pedir para você falar um pouquinho Legal. para a gente, né? Porque nosso parceiro hoje, sem dúvida nenhuma, que ele vende mais. Nós temos outros produtos muito fortes aqui dentro da Cashme, que é o ConstruCashme, que é o SFI, que é o financiamento imobiliário, operação de condo, consórcio, mas sem dúvida nenhuma, Ah, sim, carro-chefe carro-chefe, sem dúvida. é o Home Equity. Se você puder falar um pouquinho também, Legal, legal. né? Porque, sem dúvida nenhuma, o produto está crescendo, tem um espaço muito grande Sim. e teve essa novidade agora que está todo mundo falando. Exatamente, assim, no Brasil, a lei da alienação fiduciária ela é de 97. E quando a lei chegou, ela chegou para substituir a hipoteca, que é a outra modalidade que a gente tinha de financiamento. Mas a legislação que ela existia até então, ela permitia que você tivesse apenas uma alienação fiduciária naquele imóvel. E uma alienação fiduciária funciona muito para financiamento imobiliário, então foi o mecanismo que o governo encontrou na época para viabilizar o financiamento imobiliário. A gente tinha um déficit habitacional muito grande, porque basicamente você não tinha quem financiasse a compra da casa própria. A lei veio, viabilizou e colocou o mercado imobiliário e o mercado financeiro de mãos dadas. Então o mercado imobiliário faça os produtos, construa, mercado financeiro, vamos juntos criar mecanismos para que você dê oportunidade para o povo brasileiro investir e comprar o seu imóvel, etc. E como a gente tinha essa restrição de você ter só uma alienação fiduciária na matrícula, muitas pessoas falam, poxa, né, eu comprei o meu imóvel há 20 anos, tenho um financiamento de 30, já paguei 70% do valor do imóvel, e em tese, esse meu bem poderia ser usado para eu tomar mais uma dívida em cima dele. A gente sempre teve muito medo no Brasil disso, por conta de vários fatores, e também por conta da crise que teve lá nos Estados Unidos em 2008, a crise do subprime, etc., que as pessoas acham que o nosso home equity é parecido e não tem nada a ver, mas que sempre teve essa mística de que isso seria um problema, né? E aí, no ano passado, a gente teve o Marco Legal das Garantias, que basicamente permitiu que o mesmo imóvel fosse objeto de 2 ou mais alienações fiduciárias, ou seja, você tem um imóvel que vale 5 milhões de reais e você tem um financiamento atrelado dele de 500 mil, significa que você tem muito espaço para você tomar mais crédito em cima daquele mesmo imóvel, né? Então a lei basicamente trouxe essa possibilidade para o Brasil. Muitas empresas já atuam com esse produto, né? Que é a gente chama de refinanciamento, mas no fim do dia é você dar em garantia aquele imóvel mais de uma vez, né? E na Cashme a gente procura fazer isso com alguns clientes que a gente tem dentro da casa e que de fato possibilita para essa pessoa ter uma nova fonte ali de recurso com o imóvel que ela já tem e obviamente, se for um bom cliente, um cliente que tem um histórico legal com a gente, se for uma garantia que a gente acredita que ela tem potencial de receber mais crédito, a gente faz sim. Tem possibilidade, porque obviamente antes a lei não deixava, agora a lei deixa. Então tem um caminho gigante pela frente aí e tem muita gente que nem sabe. Tem gente, como eu falei, comprou um imóvel faz 20 anos, vem pagando a parcela, já pagou 80% do imóvel. Cara, esse imóvel tem espaço para você tomar mais crédito em cima dele. Às vezes você é um empreendedor, você tem um negócio, você precisa de crédito e você não imagina que você tem um imóvel ali que pode servir para você tomar um crédito como home equity. Então, acho que a lei ajudou muito nesse sentido. Você falou aí do subprime, acho que foi em 2007, 2008. 2008, isso aí, Unidos, né? Isso aí. Qual que é a diferença? Fala um pouquinho pra gente do que aconteceu lá. Legal. Muita gente... Porque a turma tem dúvida, né? Tem dúvida, porque basicamente lá é hipoteca ainda, né? A crise estourou basicamente em 2008 por vários motivos, né? Então, e isso mostra o quanto que o Brasil, apesar de ser um país muitas vezes complexo, com várias dificuldades, como a gente está bem estruturado, né? O nosso sistema financeiro é um dos mais sofisticados do mundo, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de solidez, né? Primeiro, lá nos Estados Unidos, quando tinha a crise do subprime, principalmente lá nos anos de 2008, os empréstimos, eles não tinham uma trava que a gente tem aqui, que é o chamado LTV. Então, você tinha um imóvel que valia $1 milhão, você podia pegar $2 milhões em cima daquele mesmo imóvel. Aqui a gente não pode.
Aqui a gente tem uma limitação da legislação que diz que a gente pode emprestar até 60% do valor do imóvel. Lá não tinha limitação. Lá, eles não têm o mesmo sistema de registro que a gente tem no Brasil, o mesmo sistema cartorário. Cartório é burocrático, cartório é difícil, mas os cartórios funcionam. Então, você não tem aqui situações que aconteciam lá, que uma mesma pessoa tomava 3, 4, 5 empréstimos usando o mesmo imóvel e as informações não se conectavam. As instituições financeiras que concediam crédito não tinham essa informação muito clara de quanto aquele cliente tinha de hipoteca naquele imóvel. Então, e lá ainda tinha um ponto que, como o mercado americano, um mercado super aquecido e até agressivo muitas vezes, existia uma disputa muito grande para você liberar crédito. As empresas, os bancos tinham muito dinheiro e precisavam desovar. Então, você tinha muita oferta de crédito com crédito com garantia de imóvel para imóveis que já tinham outros financiamentos, para pessoas que não tinham condição financeira para pagar aquele imóvel. E eles tinham ainda lá um ponto que você pegava uma hipoteca para pegar um dinheiro emprestado. Aí, para você pagar aquela hipoteca, você fazia outra. E você fazia outra. E você fazia outra. E no fim, o que o mercado americano fez naquela época? Como a gente tem no Brasil a securitização, né, que é o mercado que a gente tem de certificado de recebíveis imobiliários, lá eles tinham produtos financeiros que pegavam essas carteiras de empréstimos com lastro nessas hipotecas, e essas carteiras eram vendidas para investidores. E esses créditos que eram vendidos para investidores, esse mercado de ações, era super aquecido. E aí, o que começou, as pessoas começaram a entender? Poxa, né, esse banco lançou essa securitização, entre aspas, porque lá ele tinha um outro nome, de 100 milhões de dólares lastreados em créditos oferecidos no mercado. Só que, na verdade, aqueles 100 milhões, a maior parte daquilo estava dando default, as pessoas que pegavam crédito não estavam pagando, a garantia não pagava todos os empréstimos que ela tinha atrelado a ela, e aí começou a ter um problema de calote perante as instituições financeiras. O investidor que comprava esse título lá também não tinha retorno, só que a gente estava falando de prejuízos de bilhões de dólares, né? E aí, quando eles se deram conta de que era um empréstimo sem muita legislação que regulasse esse ponto do LTV, etc., que não tinha um sistema cartorário muito adequado, que trazia uma informação clara da quantidade de hipoteca que aquele cliente tinha, etc., esse ponto de você emprestar para quem não tinha condição. Lá, fala-se que não tinha análise de crédito. O seu imóvel vale quanto? Vale 1 milhão? Então eu te empresto 1,5 milhão em cima dele. Porque tinha-se ali a esperança de que a pessoa ia pagar. Só que era tão desenfreada a quantidade de crédito que era oferecido que eles se perderam, né? Você fala, poxa, mas os americanos se perderam? Como assim? É isso aí, se perderam. Vários bancos quebraram, várias empresas deixaram de existir. E o nosso mercado, muito pelo contrário, um mercado super sólido. A nossa legislação, né, aí é como eu falei, né, puxando a sardinha para o meu lado, é uma legislação muito séria, muito correta. A gente não pode emprestar mais do que X% sobre imóvel. Na matrícula do imóvel você consegue entender quanto aquele cliente já pegou de crédito em cima do imóvel, se tem alguma restrição, se tem alguma penhora. Para você lançar uma securitização no mercado, CVM, os órgãos super restritos, super em cima. Não é uma coisa que você escreve qualquer coisa e passa. Então, fiscalização muito em cima. Então, para quem enxerga como burocracia, a gente entende que é uma segurança necessária para o negócio. Então, diferente lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem uma segurança que, de fato, ela funciona. É burocrático, é complexo, sim, mas funciona. É necessário. É necessário. Ponto. É necessário. E você vê, né? A gente acompanhou isso daqui, viu o que aconteceu lá. Isso só reforça que a gente, de fato, tem que se preocupar com governança. A gente tem que se preocupar com regra, tem que se preocupar com legislação, porque não adianta você achar que a gente vai ter uma ideia melhor que os americanos tiveram, sem norma, sem regra para você acompanhar. Então, as pessoas reclamam muito, né? O governo é muito burocrático, o governo tem muita regra, e a gente tem realmente, mas é uma forma de manter equilibrado o sistema. Tudo é o equilíbrio. Proteção, Exato. né? Proteção do modelo. Exato. O modelo deles, naquele momento, sofreu um sério risco de um... Eles erraram. Né? Eles erraram. E realmente é chato, né? 60% de LTV, né? A gente sempre frente com o cliente, sempre bate.
Poxa, né? Mas ó, é legislação. A gente E a gente sempre fala isso, né, Mauro? Que é legislação, mas é bacana você trazer isso, Leandro, o porquê, todo o contexto, falar do subprime também, o pessoal ter a noção da importância dos 60%, né? E assim, quando a gente... a Cash me avaliou esse imóvel em X. Então, os 60% vai te dar 1 milhão de crédito. Cara, a gente tem muito conhecimento em avaliação de imóveis, expertise da própria Cyrela, né? De conhecer as praças, de conhecer tipologia, liquidez, onde tem liquidez, onde não tem liquidez. E esse é um ponto também que o mercado americano errou muito, porque as avaliações lá, elas eram meio que encomendadas, né? Então, o cliente queria quanto? Quanto o cliente quer? O cara quer X, então avalie em Y o imóvel dele para poder... Dá um X. Só que aí a conta começou a ficar totalmente desenfreada e aqui impossível acontecer. Legislação muito séria em cima da gente. E a gente, obviamente, respeita porque a gente sabe que não adianta também a gente emprestar mais do que aquele imóvel tem capacidade de ter garantia. Né? E assim, é uma segurança pra gente, é uma segurança pro cliente. A alienação fiduciária também, o pessoal, né? Mas a instituição não pode, né? A gente não pagar, ficar inadimplente, levar a leilão. Mas ela deu mais segurança para o banco e, em contrapartida, ela deu condições melhores também para o cliente na ponta. Sem dúvida. Né? O crédito, o home equity, ele é uma modalidade de crédito mais barata que outras modalidades que a gente tem no mercado, justamente pela segurança. Nenhuma instituição que trabalha com home equity quer ficar com o imóvel do cliente. Pelo contrário, o business é emprestar, não é gerenciar imóveis. Né? Pega, por exemplo, bancos grandes no Brasil que não tem uma governança muito boa com gestão de imóveis, cara, toda semana tem feirão de imóveis. Anuncia 1.000 imóveis à venda de uma vez só. E não é que ele está vendendo porque ele quer fazer ali uma mega campanha de venda. O cara quer desovar porque ele tem tanta coisa ali parada. Então, a nossa preocupação é justamente essa. A gente quer que isso seja equilibrado e a gente não quer ficar... obviamente, com o imóvel de clientes. Nosso negócio não é esse, né? E assim, né, Leandro, a gente parte do propósito de ajudar o cliente, né, de impulsionar ali um sonho ali do cliente. Isso é a nossa base, né? E é o que você falou. Interessante tomar imóvel. Não, a dor de cabeça absurda. Sim. Né? Você tem que fazer a gestão, você tem que tomar cuidado ali com as contas ali, condomínio, IPTU, montar uma equipe para fazer a gestão. Pagadoria, zeladoria, acompanhar se aquele imóvel está invadido, se aquele imóvel está com as contas em dia, tem que ter gente para apresentar esse imóvel para potenciais compradores. Tem uma gestão absurda aí que não é o core da empresa. O core da Cashme é crédito com garantia de imóvel, não é o nosso carro-chefe. A gente empresta dinheiro. Nosso negócio não é administrar imóveis. Por isso que assim, né, a gente sempre fala para o cliente, né, mas eu tenho um excelente perfil de crédito. Aqui a gente analisa o todo, o imóvel também tem que ser uma boa garantia, tem que estar dentro da política. Mas meu imóvel é excelente, mas estou sem renda. Não é o objetivo da Cashme tomar o teu imóvel. O todo tem que fazer sentido e o mais importante, a operação tem que fazer sentido para você. Sim. Né? Porque é o nosso objetivo, é que a gente sempre fala para o cliente... Da operação, né? Do todo, né? Não é o objetivo retomar. E voltando ao tema, né? Que é a parte jurídica em si. Tem muito cliente que procura a gente para, enfim, fazer uma operação de crédito com garantia de imóvel. O imóvel não está no nome do cliente. E o cara nem sabia que não estava no nome dele. Porque ele assinou uma compra e venda, ele assinou um instrumento de gaveta, que a gente chama aqui no Brasil, e ele nem sabia que ele tinha que passar para o nome dele na matrícula. Muito. É bizarro. E assim... E a gente tem um problema no Brasil que é a educação financeira, que não acontece, né? Que assim, a gente cresceu numa sociedade em que você não aprende isso na escola. Hoje em dia as escolas já estudam, já ensinam, etc. Mas a gente vê clientes de baixa renda e clientes de alta renda que não sabem que aquilo tinha que acontecer. E a gente tem toda uma explicação e o porquê, né? Então, assim, pelo que pareça, assim, é muito comum chegar pra gente imóveis de altíssimo padrão não está no nome do cliente. Aí você vai explicar para a pessoa, não, mas é meu sim, eu comprei. Eu tenho um contrato que eu fiz com a construtora, de 20 anos atrás. Tá, mas o senhor não registrou. Mas e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar, tenho que pagar ITBI. Nossa, mas é caro demais. Mas é o sistema, o senhor tem que registrar. Exato, não tem como fazer. Como que a gente vai ter uma segurança de que aquele imóvel é seu se você não registrar? Então, o direito registral, ele é burocrático, mas ele garante que se o Ailton comprar um imóvel da Cyrela, registrar o nome dele, ninguém nunca vai poder reivindicar aquele imóvel, né? Mas a Cyrela vendeu para mim também. O Ailton vendeu para mim, é meu. Não, tá registrado o nome dele,
é dele, né? Então, e o direito, inclusive, ele da mesma forma que ele viabiliza que você assegure o direito, se você não cumprir aquela norma, você pode perder um direito que você tem, né? Então, a gente tem casos no Brasil de incorporadoras, né, que, enfim, já foram motivo aí de várias investigações, etc., que vendiam o mesmo imóvel para 2 pessoas. E aí, cara, dor de cabeça enorme, porque quem comprou nunca se preocupou em registrar, e aí, anos depois, quando foi ver, já tinha outra pessoa na matrícula, e aí, cara, dor de cabeça enorme, assim. Por isso que a preocupação, né, assim, o direito, a legislação, é burocracia. Eu não tenho dúvida disso. É burocrático, mas é importante, é necessário. Tem que ter. A burocracia é necessária. É necessário. É necessário se preocupar, é necessário investir, né? Óbvio, nem todo mundo pode investir muito dinheiro, enfim, é um custo muitas vezes, mas tem que encarar como investimento e não como custo, né? A área jurídica, em empresas de modo geral, muitas pessoas falam, jurídico é só custo. Cara, jurídico é investimento. É investimento. Jurídico é negócio. Na Cashme a gente se coloca como uma área de negócio, porque quando o nosso CEO tem uma baita ideia, eu tenho que falar para ele que existe um caminho para chegar lá. E muitos dos produtos que a gente tem, da forma como a gente atua, foi uma ideia que passou depois por um processo de estruturação dessa ideia, uma etapa de viabilidade jurídica daquela ideia, e hoje é um produto que a gente tem, que a gente trabalha, é uma forma de trabalhar. Então, o direito, ele é sim uma ferramenta de viabilização de negócio. Sim, e alguns disruptivos, inovadores, muitos Sim. inovadores, né? Às vezes pioneiros no mercado, inclusive, que Sim. o pessoal olha e fala assim, poxa vida, né? Dá para fazer desse jeito, né? Sem um aval de uma pessoa física Olha, o jurídico da Cash me falou que dá, então Sim. dá para fazer. Sim. Aí entra a questão da confiança e da credibilidade, Sim, né? não tenho dúvida, Uhum. não tenho dúvida. Realmente, se você estruturar um negócio, uma ideia muito bem feita, você tiver ali uma governança naquilo que você está se propondo a fazer, se tiver integridade, né, de falar, olha, confia em mim, porque eu tô te dizendo que isso funciona. Cara, isso ajuda muito. Acho que o nosso sucesso, assim, se deve muito à forma como a gente vem construindo a empresa. A gente nunca quis ser imediatista. Vamos crescer muito rápido. Vamos aumentar a carteira muito rápido. Vamos emprestar para todo mundo só para ter cliente e para crescer. Não, a gente entende que tem que ser um crescimento sustentável. Óbvio, tem que ser acelerado, tem que dar resultado para o acionista, mas tem que ser... Da forma correta. Exato. A gente não quer ser pego de surpresa amanhã, porque simplesmente a gente deixou de observar alguma coisa que vai fazer o negócio encerrar. Cara, a gente tem, como você falou, tem quase 400 famílias lá que dependem do nosso trabalho. Então a gente tem que ser responsável nesse sentido. E a gente, embora tem todo esse lance de ser uma empresa muito, muito, muito horizontal, uma fintech muito preocupada com bem-estar do colaborador, cultura, que é um ponto importantíssimo para a gente na Cashme lá. Tudo isso é feito de maneira responsável e a gente acha que realmente a gente tem muito espaço para crescer. O Market é um mercado de quase a gente tem 20 bi de carteira, que é pouquíssima coisa, né? E a gente tem hoje em dia a tecnologia que impulsiona pra caramba o negócio, né? A própria forma como a gente trabalha hoje na Cashme, que é um crédito desburocratizado do ponto de vista de quem toma crédito, já mostra a nossa preocupação com isso, né? Você falou que você trabalhou em banco, né? Antigamente, quem trabalhava em banco, você queria tomar crédito, você tinha que pôr seus documentos numa pasta e até a agência... Senta na frente lá do gerente, isso. O cara vai fazer um monte de perguntas, você tem um monte de gente do seu lado, você ficava meio constrangido ali. Às vezes o cara ia falar, mas você tá devendo. Você ficava super constrangido, caramba, né? O cara vai falar na frente de todo mundo que eu tô devendo. Cara, pra gente hoje em dia é um processo totalmente digitalizado, um processo em que o cliente só tem que me falar, cara, onde é o seu imóvel? Me passa seu CPF, o restante é com a gente. A gente vai buscar a sua informação, certidão, documentação, né? Então, assim, para quem trabalhou no mercado, né, sim, que é analógico, né, de 10, 15 anos atrás, cara, hoje em dia é totalmente... O meu pai trabalhou em banco a vida inteira. Quando eu explico para ele como que funciona a nossa jornada de crédito... Ele fala, vocês são loucos. Ele não acredita que a gente consegue fazer uma operação em uma semana. Ele não, imagina, uma semana, mas quem visita o cliente? Como funciona a entrevista?
Quem visita a empresa do cliente? A cabeça dele, assim, óbvio, né? Meu pai tem mais de 80 anos, então é outra cabeça, mas a gente se propõe a fazer um negócio que é sólido, que é perene, um negócio que vai ajudar pessoas, né? O nosso de construir e de viabilizar sonhos, mas também tem que ser uma jornada moderna, tem que ser uma jornada em que mas assim, mas tecnológica. Mas o bacana, só um ponto, mas o bacana, só para não perder o raciocínio, mas o bacana da Cashme é que ela tem tecnologia. Sim, ela muita, tem um processo muita. rápido, ágil, mas ela tem pessoas também. Sim. O pessoal sempre tem acesso, o cliente tem acesso, o parceiro tem acesso, Sim. e muitas vezes o que faz a diferença é isso, porque o pessoal às vezes vai para o mercado e o pessoal reclama, né? Porque eu só tenho contato com a plataforma, porque eu não consigo falar com ninguém. Na Cashme você tem os dois. E assim, cara, assim, a gente acredita muito que ter as pessoas certas é o que vai fazer o jogo ser ganho ou não, tá? Você pode ter uma plataforma que é sensacional. Se você não tiver uma pessoa por trás que tem empatia, que tem paciência, que tem ali vontade de fazer o negócio acontecer e que, acima de tudo, olha para o cliente como uma pessoa que você tem que atender, não funciona, cara. Não funciona. Não. Então, tem várias empresas no mercado, a gente não vai citar nomes aqui, obviamente, mas várias empresas que são grandes, que são rentáveis, mas que você fala, puta, aquele pessoal lá é difícil, né? Aquele pessoal lá não dá pra confiar muito. Não consigo falar com ninguém lá. A gente PN. a gente tem vários defeitos, mas, cara, na Cashme a gente é muito humano, a gente é muito horizontal com os clientes, né? Na Cashme a gente não tem sala, os diretores não tem sala, a diretoria, a gerência não tem sala, onde você tem que bater na porta pra falar com alguém. Todo mundo sente igual e todo mundo tem acesso a todo mundo, e você almoça com o estagiário, almoça com o diretor, e, cara, as coisas funcionam normal, assim, né? É outra filosofia de trabalho, assim, né? Então, isso vai desde o CEO, que é uma pessoa super acessível, a pessoa completamente ali humana e simples, ao estagiário que tá lá. Então, ninguém tem privilégios, assim, né? Mas vai de uma cultura que a gente desenvolve e que a gente acredita que é fundamental. Se a gente não tiver uma cultura de trabalho, né, voltada para pessoas, a gente não consegue vencer essa barreira que é você construir um negócio que é sólido, que é perene e que vai sobreviver a crises, né? A Cyrela, ela já passou, o Sir Lee Horne, por exemplo, que é o fundador da Cyrela, já passou por várias crises, praticamente todas as crises aí, e ele sempre falou, só sobrevive quem faz a coisa correta, quem faz o bem, quem faz a coisa acontecer de uma maneira sustentável, de uma maneira adequada. Se você não vê valor nisso, o seu negócio tem prazo de validade. Que legal, é isso mesmo, né? É isso mesmo. No longo prazo as coisas aparecem, né? Exato. Às vezes você olha aqui no curto prazo, para que eu estou fazendo tudo isso? Né? A resposta tá na busca dos 100 anos aí que você falou, né? Da perenidade, né? Exato. Exato. E só para fazer um comentário que eu achei engraçado, você falou do teu pai e tal, mas a gente tem, né, parceiros, né, que também tiveram uma jornada muito grande no banco, né? Legal. Convencional, né? Analógico, e que hoje se dão muito bem com esse modelo novo de negócio, mas que da primeira vez que fez uma operação, sei lá, de 1 milhão, sem ter ido na casa do cliente pessoalmente, fazendo reunião por videoconferência, por isso, por aquilo. E sem ter um contrato no papel, assinando tudo de forma digital, virou para mim e falou, você falou que dava, mas eu não acreditava que dava para fazer isso, né? Muito legal isso. Porque, assim, hoje assim, a gente trata isso com naturalidade, né? Sim. Mas você olha para trás, e não precisa ser muito para trás, não, né? Já uns 10 anos atrás, as coisas eram completamente diferentes. Mesmo no home equity, né? A gente começou, tinha que pegar 20 assinaturas, sair... Cara, na pandemia lá em 2020, a Cashme ficava... Em 2019, a Cashme ainda ficava dentro da Cyrela. E aí, em 2020, escritório só Cashme, a gente super motivado, né? Agora a gente tem a nossa casa, a gente vai construir a nossa empresa. 2 semanas depois, escritório novo, cara, 100% reformado, chega a pandemia. Eu lembro até hoje de um dia, no último dia que a gente trabalhou presencial, que eu comentei com o nosso CEO, eu falei, daqui 1 semana a gente está de volta. E a gente ficou 2 anos em casa, né? E na época, os contratos 100% físicos. E eu lembro que na época o time era super pequeno, né? Enfim, 2020, começo da Cash, não tinha nem 50 pessoas.
tinha as meninas do time que trabalhavam comigo lá, e aí tinha que assinar o contrato físico. E aí, putz, eu falei, cara, eu sou o líder do time, eu vou lá, né? Eu não vou deixar o pessoal se virar sozinho. Eu ia pra empresa sozinho, pegar o contrato, assinar, e aí, cara, pilhas e pilhas de contrato que os clientes mandavam por correio, por motoboy, eu tinha que fazer toda aquela logística. Aí um dia eu falei, cara, não dá. A gente não vai conseguir continuar crescendo assim. Não sei, essa pandemia parece que não vai acabar nunca, né? Meses e meses naquela situação. A gente começou lá atrás, o time, de modo geral, assim, a pesquisar como que a gente ia digitalizar aquele processo. Aí, primeiro, barreira do cartório. O cartório não tinha uma obrigatoriedade de receber um contrato eletrônico. Tinha cartório que falava, não, eu não recebo contrato eletrônico, só físico. Fala, cara, mas é uma pandemia, não tem como eu mandar o cliente no cartório reconhecer firma. A gente tem cliente que é idoso, grupo de risco. Não quero saber. E a gente começou a pesquisar, começou a ir atrás. Existia na época a ARISP, né? Que é a Associação dos Registradores de São Paulo. A gente procurou os caras e falou, cara, a gente tem aqui um business, né? Crédito com garantia de imóvel, a gente tem que registrar os contratos, só que os cartórios não aceitam. Como é que a gente vai fazer? Como é que o cliente, o consumidor, o tomador do crédito, quem compra o imóvel, financiamento imobiliário, como é que esse cara vai concluir o negócio dele? A gente entende que tem um problema de pandemia, etc., mas a gente tem que se modernizar. A partir dessas conversas que a gente iniciou e também de outras empresas, o mercado, de modo geral, se organizando, veio um provimento na época dizendo que os cartórios tinham que aceitar os contratos eletrônicos por conta da pandemia. Era até um provimento que era provisório, porque na época acreditava-se que a pandemia ia passar, todo dia você acordava acreditando que ia ser o último dia de pandemia, e ficou assim durante anos. E aí, quando os cartórios tiveram que aceitar, eu lembro que na época a gente sentou com um time de tecnologia, jurídico, produtos, falou, gente, temos que virar o jogo agora. Agora pode. Agora a gente tem que parar com papel, para com isso. E eu lembro que a gente pensou muito assim, olha, é uma oportunidade de modernizar o nosso negócio, acelerar a esteira, porque pensa, a nossa empresa é em São Paulo, a sede, o cliente pelo Brasil. Você mandava o contrato para o cara imprimia, mandava para a gente por correio, a gente recebia o contrato, assinava, o credor assinava, voltava para o cartório. Muitas vezes 20, 30 dias até esse processo ser concluído, só de assinaturas. E a gente falava muito que a gente queria ser ágil, que a gente queria ser desburocratizado, e a gente achava que aquela burocracia nunca ia acabar. E aí, assim, a pandemia foi péssima, né, de modo geral, mas ela trouxe muitos benefícios em termos de acelerar um crescimento, né, da sociedade, negócios que, cara, talvez a gente tivesse até hoje ainda usando papel para essas coisas que a gente faz. E quando a gente começou a digitalizar o nosso processo, a gente gastou muita energia nisso, porque a gente falou, olha, agora a gente vai de fato fazer esse crédito ser descomplicado. Agora, de fato, vai ser um crédito ágil, em que o cara procura a gente na segunda, sexta-feira o contrato está assinado na mão dele. Né? Antes, a gente tinha esse desejo, mas tinha esse ponto de logística, burocracia complexo. Quando a gente conseguiu avançar para isso e a gente conseguiu viabilizar, cara, transformou a Cashman. A gente passou a ser uma empresa que saía de 30 contratos mês para 100, para 150, para 200 contratos, porque a gente simplesmente entendeu que a gente achou o caminho. E aí foi o que eu falei, né? É o direito, né? A advocacia com a tecnologia, com uma empresa que tinha uma galera ali muito ligada a processo, né? Que conseguiu transformar aquele negócio em algo que era super manual, em algo super digitalizado, super rápido, super desburocratizado, como você falou, né? O parceiro procurava a gente na segunda a gente aprovava o crédito, na terça fazia a checagem de documentos, quarta-feira estava assinado o contrato. Tinha cliente que nem entendia, falava, cara, como assim? Comecei a falar com vocês anteontem, como é que já saiu esse contrato? Né? Claro, não são todos assim, as operações algumas são mais complexas que as outras, mas acontece. Existe. Quanto mais, e assim, um ponto importante. Saiu em um dia. E assim, quanto mais organizado o cliente é, quanto mais organizado o parceiro é, melhor para todo mundo. Quando o parceiro é organizado, ele entende o que precisa, explica para o cliente, o cara entende, a gente faz um contrato sair em 2 dias, um dia. Porque aí, cara, tá tudo pronto. A nossa estrutura tá preparada para isso. Obviamente, os nossos parceiros, nossos clientes também têm que se organizar. Eu acho que existe um ponto, né, de educação, como eu venho falando, de governança, de estruturação de informações, que vem acontecendo, né, mais lentamente do que a gente gostaria, mas está acontecendo.
mas eu tenho certeza que vai chegar um ponto em que os nossos parceiros vão estar super cientes de como é o processo, o que ele tem que ter de documentação ali na mão dele, que informação que ele tem que ter na ponta da língua para o negócio sair. Sim. E aí vai ser cada vez mais fácil você tomar crédito, né? Tem que ser uma coisa simples, né? Diferente de 20 anos atrás, em que você tinha que ir numa agência bancária, pegar fila, ter que explicar para o gerente o que você ia fazer com o dinheiro. Na Cashme, o cara explica para a gente o que ele vai fazer, a gente avalia o crédito dele, a gente avalia o imóvel, avalia a parte jurídica, tudo 100% remoto, a gente entende esse cliente, a gente pesquisa e usa a nossa inteligência, né, de mercado, inteligência artificial para entender o negócio do cara, a viabilidade do negócio e tá aprovado, tá aprovado. Solta o contrato e acabou, né? Assim, cliente, boa sorte com o recurso, invista da forma que você está imaginando. A gente espera que você tenha sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso também, né? É uma via de mão dupla que tem que funcionar, entendeu? E você falou aquela hora você falou do investimento, né? Você falou agora do parceiro, do cliente, né? Esse início de você estruturar bem o processo, novamente, vai começar, estrutura bem, porque é investimento. Ao invés de ficar 30 dias, você vai ficar 5, vai ficar um pouquinho mais, uma semana, mas é investimento, você estruturar a documentação, de você fazer entrevista ali com o cliente, pegar todas as informações, é o investimento que você faz no início para você evitar depois de ter um desgaste, alinhamento de expectativa, tudo isso. É sempre um investimento. Esse começo, você começar bem estruturado em tudo, em relação à questão de negociação com o cliente, de início do processo, na questão jurídica, eu acho que tudo parte do começo. Sim, ali, e quando a gente fala no começo, vai que é o que a gente sempre fala, é o checklist, é a governança. O que é a governança? É o checklist, vai da operação, uma das documentações, o documento que está sendo solicitado. Entrou na esteira certinho, tem uma chance muito grande de, óbvio, né, vai ter as análises e tal, né, mas de usar todo o processo e toda a tecnologia a favor da rapidez, da agilidade, né, e da conclusão do negócio, né, com segurança jurídica, certo? Exatamente. Segurança jurídica. Exato. E você estava falando agora, Leandro, a respeito de pessoas, você novamente tocou ali na questão do crescimento, né? E só voltando a esse assunto, né? Tem muito empreendedor que está começando conosco, que ele trabalha com parceiros, que ele está começando a contratar a gente agora. Então ele saiu do banco ele contratava ali, ou ele tinha ali um colaborador que ele contratava. Agora o jogo mudou, né? Agora ele é empreendedor. No banco você tinha uma retaguarda, agora ele é sozinho. Ele responde por tudo, ele faz tudo, né? E você lidar com parceiros, você lidar com pessoas e você tendo toda essa responsabilidade, sem esse apoio, sem alguém para você passar para pedir uma ajuda, é um desafio. Enorme. Né, Leandro? E a transparência, você se preparar juridicamente para isso também, você tá pautado, é muito importante para quem está começando. É importante assim, né? Você ter pessoas, colaboradores com você, primeiro, né? São seus parceiros na jornada que você vai ter, né? Às vezes, se você olhar para aquela pessoa como um mero assistente, uma pessoa que vai ali quebrar galho, cara, eu acho que não é o caminho, né? A gente acredita que os nossos colaboradores são copilotos com a gente no crescimento da empresa, né? Do gerente, do diretor, de um estagiário, de um assistente, do analista. Todo mundo tem a sua função, cada um tem a sua participação dentro daquela engrenagem, mas as pessoas são importantes. Nosso maior ativo na Cashme são as pessoas que a gente tem, né? Por isso que a concorrência assedia tanto o nosso time, por isso que o nosso time é tanto elogiado pelo mercado, porque a gente tem pessoas que realmente a gente gosta, que a gente desenvolve acima de tudo, né? Então, parceiro, está começando agora, está montando um time, encara como um investimento, mas investimento do ponto de vista de ter pessoas corretas do lado dele. E não correta do ponto de vista de moral, não é isso. Correta do sentido de, cara, esse cara tá legalizado a situação dele? Essa pessoa tem a cultura que eu preciso que ela tenha? Eu consigo ter feedbacks adequados com ela? Ele sabe para que caminho a gente tá levando a empresa? Eu acho que essa gestão de pessoas ela é importante, porque no fim você pode ter uma ferramenta tecnológica sensacional e que é o seu principal ativo. Mas se você não tiver pessoas boas com você nessa jornada que vão
estar com você ali, né, firmes naquele propósito, e vão entender que vão ter momentos difíceis, momentos felizes, que essa jornada muitas vezes é dura, na maior parte das vezes é difícil, né? Não é só alegria o tempo inteiro. Tem muita hora que é trabalho, quebrar a cabeça, buscar soluções que não são tão simples. Se fosse simples, já tinham feito. Então, ter um time, ter uma equipe e pensar nesse lance da cultura, eu acho que é fundamental, assim, porque às vezes você é um baita profissional, uma pessoa excelente. Se o teu time não for tão bom ou melhor quanto você, não funciona, né? E, por exemplo, lá, eu falo muito com o meu time assim, eu falo, gente, vocês têm que ser melhor que eu. Vocês têm que... Eu preciso ser dispensável para o meu trabalho, né? Eu não posso ser fundamental para a equipe, porque se eu for fundamental para a equipe, cara, ninguém vai evoluir. Eu não vou crescer, vocês não vão crescer. Então, e é uma coisa que a gente aprende muito na Cashme lá, que, cara, assim, os times têm que funcionar sem a gente tem que tem que deixar as pessoas terem autonomia, liberdade, para elas se desenvolverem. E aí, quanto mais desenvolvido você for, quanto mais preparado você for, quanto mais você tiver a cultura da empresa aqui no seu DNA, cara, as coisas vão acontecer sem que você precise ficar o tempo inteiro ali falando com as pessoas, tendo que dar orientação. Acontece de maneira orgânica. O time vai fazer, vai se desenvolver, né? Como, por exemplo, acontece no nosso fechamento. Fechamento em qualquer empresa é caótico, né? Operação, final de mês, comercial, querendo assinar, comercial, cliente, parceiro. Hoje em dia é orgânico. Todo mundo entende que o fechamento é um momento difícil, é um momento apertado, mas é onde a gente enche o cofre, é onde a gente, né, faz o negócio vingar, né? É quando a gente fecha o mês, primeiro dia útil do mês, tá todo mundo cansado, mas tá todo mundo feliz. Caramba, né? Batemos a meta. Isso é verdade. Caramba, conseguimos entregar. Trabalhamos no final de semana, trabalhamos até tarde. Sim, é legal? Não, mas é necessário nesse começo, mas o time faz Isso. sem que a gente precise pedir, né? As pessoas sabem que fechamento é um momento ali tenso, mas, cara, é importante, né? É como no futebol na hora de bater o pênalti. Tá todo mundo concentrado e todo mundo vai fazer o pênalti, vai bater e vai fazer o gol e acabou. A gente vai sair de lá feliz, vai comemorar, mas você tem que ter pessoas que entendem esse processo, que participem desse processo com você, que estejam dispostas a isso. Então, se você tiver um time muito desconectado, né, de como funcionam as coisas, etc., a pessoa vai dar 2 meses e falar, acho que aqui é roubada, eu vou sair daqui. Não, pessoal, e isso a gente... Eu me recordo que logo no começo da nossa volta lá, a gente foi fechar um contrato grande, era o último dia do mês, né? Mas era uma sexta-feira, né? E o cliente estava com problema na assinatura certificado digital. Do certificado digital. E isso já era o quê? Umas 7 horas da noite? 7 e pouco. A gente resolveu fazer um call com o cliente para poder explicar para ele, e chamou 2 pessoas lá para... De outra área... Sim. Que ajudou, que participou. Ajudou, participou, ensinou e deu certo. Mas mais do que isso, eu que estava chegando tinha essa visão de fora, né? Você via esse alinhamento de pensamento e essa satisfação Sim. de poder estar resolvendo. Porque não é só o comercial, é todo mundo. Isso. Todo mundo. Bom, o pessoal lá com um sorriso no rosto, sabe? 7 horas da noite, sexta-feira, resolvendo com prazer, que aquilo que você falou. Dia primeiro tá cansado, mas tem a satisfação do dever cumprido e das coisas terem... Cara, mas isso foi um processo. Tá? Isso foi um processo, né? Quando eu cheguei na Cashme, eu não entendia muito bem esse lance do fechamento. Eu falava, mas o comercial teve o mês inteiro para fechar negócio, cara. Por que agora, dia 28, apareceu um monte de coisa? E, cara, eu entendi que o mercado é assim, que as empresas que têm esse drive cadeia, em né, venda é assim, a cadeia é assim, e a gente tem que estar ali dando o nosso melhor, e a gente é copiloto disso, né? Então, assim, o comercial bateu a meta. Não, a empresa bateu a meta. O jurídico bateu a meta. A área de crédito bateu a meta. Todo mundo bate a meta junto. E a gente até brinca, às vezes, com o time comercial. Eu falei, ei, comercial, cadê as operações? A gente tá aqui, bora, vamos lá, né? Eu sou muito próximo da Magali, que é a nossa diretora comercial, a gente brinca muito com o outro. Ela fala, o seu time não tá dando conta. Eu falo, não, o seu que não tá trabalhando. E porque a gente quer fazer acontecer, né? A gente tem os nossos desafios de venda, as campanhas de venda, e às vezes é uma campanha que é lançada pro parceiro. A campanha de vendas pro parceiro. Cara, a gente compra aquela campanha. A gente, nos nossos grupos jurídicos, dos times ali de back-office, a gente fala, tem a campanha, a gente tem que bater a meta. A gente já se organiza, né? Então, esse, por exemplo,
o fechamento vai ser numa sexta-feira. Cara, a gente tem que soltar tudo até quinta-feira à noite para sexta-feira dar tempo de assinar. A gente se organiza, então é um ritual que a gente faz, mas foi uma construção. No começo, muito atrito, muita dificuldade, as áreas batendo cabeça. Hoje não é fácil, hoje não são 100.000 maravilhas, mas todo mundo entende. Cara, nosso papel é finalizar o processo. Porque a venda, vocês sabem muito bem, muito melhor que eu, ela começa lá atrás, né? Sim. O namoro com o cliente, com o parceiro, vem de meses, muitas vezes, né? A gente tem operações lá, cara, que 1 ano negociando, o cliente não sabe, indeciso. Cara, na hora H ali, cara, a gente tem que fechar, a gente tem que concluir o negócio, a gente tem que entender que a gente tá, muitas vezes, cara, o jogo vem vindo e você tem que bater o pênalti naquela hora ali, cara. Você tem que converter aquilo. Por isso que a gente tem que ter essa disponibilidade, por isso que tem que entender que é nosso papel concluir esse negócio, né? Enfim, eu digo nosso jurídico que emite o contrato. Então, a gente tem muito essa consciência de que a gente tem que fazer e quando a gente contrata gente nova no time, advogado, às vezes advogado, cara sênior, de mercado, fala, cara, aqui na Cashme, primeiro, não tem esse negócio de doutor, ninguém vai te chamar de doutor, não precisa vir trabalhar de roupa social, né? Às vezes, primeiro dia o cara vem de gravata, eu falo, cara, tira isso aí porque aqui não precisa. E eu falo, e assim, fim do mês, a gente vai precisar de você, a empresa vai precisar de você e você tem que ser parceiro do comercial. Se a pessoa não entende muito bem isso, não funciona para trabalhar com a gente. Pô, mas é um cara excelentemente técnico. Um advogado, cara, nota 10. Se o cara não entender que no fim do mês, cara, ele tem que regaçar a manga e sentar e fazer acontecer, não funciona. E a gente fala muito isso, assim, né, das pessoas do time. A gente tem que ter pessoas boas, tecnicamente. Mas você tem que ter gente que entenda do negócio e que sabe que a gente tem que fazer, muitas vezes, 100% não é suficiente. Você tem que dar 110%. E aquele 110%, puta, aí sim, aí deu certo. Então é um lance de cultura que a gente acredita muito. Tem que ter, né, Leandro? E só um ponto, né, que você estava falando agora aí porque a gente falou da contratação de pessoas, de parceiros, né? A gente já pensa em contrato para evitar risco, não sei o quê. Mas só fazendo um apanhado de tudo que você falou. Transparência. Sim. A transparência, ela evita muita coisa, né? O contato diário ali, a conversa, Sim. os pontos, a pessoa entender o que ela está fazendo. Tudo isso daí é uma forma também de você evitar risco jurídico, né? Acho que a transparência é uma palavra-chave ali. E você buscar relações íntegras também, né? Não adianta você vender uma coisa que lá na frente vai dar problema para você, né? Claro. Vai dizer que a enquete não tem problema? Tem. Tem assuntos que estão sendo resolvidos? Sim. Mas a gente tem total convicção de que a gente não vende, né, gato por lebre. A gente entrega para o cliente aquilo que está prometido, o que está no contrato. Ah, mas não está bem escrito. Tá bom, então eu vou reescrever. E a gente está o tempo inteiro... faz parte, né, Leandro? A gente está o tempo inteiro mudando a nossa minuta, deixando mais clara... para mostrar que a gente está preocupado com isso, né? O nosso time de produtos fala, pô, mas de novo vai ter que mexer na minuta, no sistema. Porque, cara, o cliente está dizendo que não está entendendo e ele tem que entender. Né? Claro, é um processo difícil, né? Não é aquela coisa que você fez o contrato, mudou. Quando eu cheguei na Cashme, o contrato da Cashme tinha quase 60 folhas. Nossa. Aí eu falei, mas caramba, tudo isso? Ah, não, tem que ter essa cláusula? Não, mas vamos entender. Aí começamos a ler, a entender. Hoje o contrato tem 20 folhas e ainda é um contrato grande, mas é um contrato que você bate o olho, cara, tem um monte de informação muito clara, assim. Sim. E eu brinco pro time, assim, eu falo, olha, o cliente que vai assinar o contrato, poucos são da área jurídica, a minoria. Nosso cliente é um empresário, que quer dinheiro para colocar no negócio dele. Ele tem que bater o olho e entender rápido. Se o cliente tiver dificuldade, significa que a nossa missão não foi cumprida. E isso é tão verdade que a gente teve cliente que chegou e falou assim, ó, eu assino um contrato de crédito imobiliário há 20 anos e nunca ninguém me falou isso. Aí eu virei para ele e falei assim, porque ninguém foi transparente com você no jeito que a gente está sendo. Tá? E ele fechou e aí ele foi saber e fechou. Não, fechou a operação. Fechou a operação. Isso é transparência. Isso é legal. E assim, cara, o mais legal é você ver clientes que estão com a gente, que voltam, tem 2, 3, 4 contratos com a gente, que nas tratativas o cliente é super tranquilo e a gente funciona bem e a troca é boa. Mesmo quando o cliente, sei lá, tá inadimplente. Cara, a conversa com o cara é muito tranquila, sim, porque, né, dos clientes que a gente consegue criar essa conexão, né? O cliente tem algum problema.
liga para o nosso time, né? O time de cobrança também fica lá comigo. Cara, a gente entende o que aconteceu com o cliente. A gente vai lá no histórico de crédito e fala, tá bom, então eu sei que o seu negócio é tal, né? O que aconteceu? A gente tenta entender o que aconteceu com o cliente. Então, quando a troca é verdadeira, a transparência ela existe, a nossa flexibilidade para ajudar o cliente, ela depende muito da transparência do cliente com a gente também. Da mesma forma que a gente se propõe a ser transparente, se o cliente, o parceiro for transparente com o que está acontecendo, a gente consegue ajudar, a gente faz renegociação, a gente auxilia, porque é um contrato de longo prazo, né? Você assina um contrato de 240 meses. Bicho, 240 meses pode acontecer um milhão de coisas. Você pode ter uma pandemia, a pandemia pode acabar, você vai ter quantos presidentes em 240 meses no Brasil? Então, muita coisa pode acontecer. Você tem que ter uma transparência, uma relação muito próxima ali, né? Sim. Isso é importantíssimo. É fundamental. Transparência, confiança, né? É isso. A gente sempre fala para os parceiros, para os clientes também, né? Me conta a história Sim. verdadeira, sabe? Porque senão, se eu for descobrir alguma coisa depois, fica... Mas você me conta agora que a gente tenta tá ajustando, tá fazendo, mas seja transparente comigo, né? Então é uma via de mão dupla mesmo, claro. E a gente está preocupado com a história do cliente, porque a gente não quer emprestar para quem não vai ter condição, para quem vai fazer uma loucura que a gente acha que, puta, isso aqui é loucura, não dá para fazer isso. Vai ser mais um problema na vida dele, exato, né? Não uma solução. Exato, A gente poderia pensar, eu vendi, é problema da pessoa, ela que se vira. Não, tá sabendo disso. Né? Não, cara, o crédito tem que ser sustentável. As empresas vêm mudando, né? Assim, há 30 anos era totalmente diferente. Sim, claro. Hoje em dia é um crédito mais sustentável. Pelo menos a gente segue essa linha. Poderia estar vendendo mais? Talvez. Ia ter a mesma quantidade de problema que a gente tem? Não, ia ser muito pior. Então a gente também acha que não faz sentido você, né, conceder crédito de forma irresponsável e lá na frente ter 1 milhão de problemas para resolver, né? Muito bom. Deixa eu só... Pode fazer. Sobre as mudanças da lei, né? E ficou muito claro para a gente aqui a importância, né, de você ter esse arcabouço, ter essa legislação, porque não basta uma pessoa cumprir, uma determinada conduta. A sociedade precisa ser dessa forma, né? Isso faz a diferença, né? Até o exemplo das crises subprime de 2008, né? Quer dizer, que era uma forma... era uma bagunça generalizada, vamos dizer assim, sabe? Então, ter um ordenamento que as pessoas cumpram isso é importante. A gente teve essa mudança da alienação, mas, assim, nem tudo foi implementado ainda, né? E acho que tem muita coisa ainda que pode ser melhorada aí nesse campo de legislação imobiliária ou que tem a ver com a alienação propriamente dita. Né? Tem muita coisa que vem mudando, mas vem mudando lentamente, mas que todo mundo observa, né? O nosso próprio sistema de registro, nosso próprio sistema cartorário, ele ainda é um sistema que precisa evoluir muito, né? Os cartórios precisam ter comunicação entre eles, precisam ter padrão, e infelizmente não tem, né? Então, por exemplo, um cartório em São Paulo pensa diferente no cartório do Rio, que pensa diferente no cartório da Bahia, que pensa diferente no cartório do Tocantins. Porque a legislação ela é interpretada de maneiras distintas, né? E isso é ruim do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de organização. Então, as coisas vêm caminhando para que elas tenham um certo alinhamento de ideias, mas vem caminhando lentamente. Mas, enfim, apesar da burocracia, apesar da dificuldade, a gente vê que a sociedade, assim, né, cartórios, legislação, né, poder judiciário, todo mundo tem cada vez mais compreendido, né, que a gente precisa ter uma uniformização, né. A gente tem julgados que saem em Brasília, por exemplo, que afetam diretamente o nosso negócio, que são importantes para a perenidade do negócio, né. Então, tem realmente, sim, muita coisa acontecendo, muita coisa que vai ter que melhorar ainda o processo, e eu tenho certeza que isso vai cada vez mais destravar o produto no Brasil. O produto no Brasil, você falou, né? Um produto que é um produto grande, 20 bi, cara, é muita coisa, né? Mas é pouca coisa perto do que pode ser, exatamente. Então, a gente está nesse processo, né? Está nesse processo, e quanto mais estruturado você for, mais estruturado o parceiro for, quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais ele investir, né, em se aparelhar de governança, de informação, de dados, de como montar a pasta do cliente dele, como né,
preparar aquele cliente para ele chegar lá para a gente redondo, para a gente poder fazer o contrato dele sair muito rápido, melhor vai ser. Então, eu acho que é um processo que a gente vem seguindo, que é como na corrida. Você começa correndo 1 quilômetro, 3. Eu morava, quando eu comecei a correr em 2015, eu morava num bairro que tinha uma pracinha. A pracinha tinha, sei lá, 600 metros. Eu não conseguia dar uma volta, cara. E eu falava, cara, não é possível. Não consigo dar a volta na praça. Eu dava uma volta e meia volta, aí tinha que andar. Aí depois de um mês eu dava uma volta. 2 meses, 2 voltas. E aí eu comecei a entender que os processos são assim. Ninguém tem salvo exceções. Lá na frente, Não, né? cara. E assim, e as empresas são assim, né? Empresas grandes, empresas que hoje são esses unicórnios, né? Startups que explodem. Ninguém explode de uma hora para outra, cara. Ninguém se torna de uma hora para outra. Tudo com planejamento. Tudo com planejamento, cara. Mas assim, a força do processo, cara. O processo, ele é fundamental para tudo. Você vai aprender inglês. Você não consegue aprender inglês em 3 meses. É um processo de leitura, de aprendizado, de dedicação, de paciência. É difícil pra caramba. Você vai aprender a nadar. Cara, é super complexo nadar corretamente. É igual a corrida, cara. Super difícil, mas hoje em dia você fala, Leandro, é fácil. Hoje é fácil, mas já foi difícil pra caramba. Já sofri muito, mas, obviamente, quando era muito difícil, quando eu tava querendo, puta, cara, eu vou parar de correr porque isso aqui é só perder tempo. Não, eu preciso continuar, preciso ter paciência. Então eu comecei fazendo corrida de 5 km, de 10, de 15, de 20, até chegar na maratona. Mas é um processo longuíssimo, dificílimo. Com planejamento. Vai montar um negócio, vai aos pouquinhos, Sim, se prepara para aquilo. Não começa já, não, vou fazer tudo agora. E é assim, eu comecei a correr em 2015, né? Em 2017 eu falei, eu vou correr uma maratona. Zero preparado, zero ciente de como funcionava, Aí, não tomava a suplementação que precisava, fortalecimento, nada. Aí um dia eu fui fazer a prova, me inscrevi numa maratona, a Maratona Internacional de São Paulo, me inscrevi e fui correr. Cara, corri até o 30. No 30, Nossa. eu travei, meu corpo travou. Imagina. Tive um processo ali de inflamação, né, de ácido lático, simplesmente não funcionou mais. Eu travei, abandonei a prova e fui embora. E aí fui embora, cara, super chateado. Falei, caramba, né, meu? Faltava só 12. Puta, como assim não consegui terminar? E aí eu fui entender que, cara, eu não estava preparado. Eu quis pular etapas do processo e eu corri um baita risco, né? Tem gente que tem infarto correndo, tem gente que passa por vários problemas graves, né? E eu entendi que não era a hora, eu não estava preparado. E eu fui fazer depois uma maratona em 2023. Anos depois. Porque eu entendi que eu tinha que passar por várias etapas, inclusive a etapa mental, né? Que é você estar ali fazendo aquela coisa por vários momentos, várias horas, várias vezes ao dia, treinando muito, muito, muito. É como empreender. Você não vai se tornar uma empresa que vale 1 bilhão em uma semana. Você vai ter que passar por um processo. O quão longo é esse processo, ninguém sabe. O seu negócio, cara, pode ser excelente. Você pode ter uma ideia genial, mas é um processo de longo prazo. Você não vai conseguir. Pode ser que você consiga acelerar esse processo. Ok, mérito seu, bacana. Mas aí, cara, é muito circunstancial, né? Você tem que ter uma ideia que casa no momento certo, alguém te apoiou da maneira certa, você recebeu investimento na hora certa, o momento econômico tem que estar propício. Então, é um conjunto de fatores que não estão na sua mão. O que está na sua mão é você seguir o processo, ter disciplina, ter paciência, ter resiliência. É isso. O restante, cara, você quer chegar. é isso. Mas ter paciência. Ter paciência. É projeto de longo prazo. Nada, a Cashme, quando o Juliano me chamou para trabalhar na Cashme, eu lembro que eu falei, cara, mas se ela quer montar um banco, né, cara, quer montar uma empresa, uma financeira e tal, mas onde você quer? Eu falei, mas onde a gente quer chegar? Cara, não sei. A gente tem um caminho de longuíssimo prazo e nesse processo eu preciso de pessoas boas para trabalhar com a gente aqui e tal. E o que me encantou foi, cara, legal, né? Vamos então construir uma empresa legal. Vamos construir uma história que a gente não sabe o final dela. A gente não sabe. Mas vamos construir juntos. E é o que eu acho que é a beleza de você empreender, né? Que é construir uma coisa, né? Eu poderia, muito bem, ter ido trabalhar numa empresa já consolidada, onde os processos estavam prontos e maduros. Eu não sei se eu ia ter a mesma vontade, a mesma garra, né? O fato de a gente construir tudo, para mim, pessoas boas. O que a gente faz é empreender, né? Empreender, sou funcionário da empresa, mas eu estou empreendendo. Claro. Eu estou desenvolvendo coisas o tempo inteiro e para mim me ajuda muito assim na minha vida, assim, Sem sabe? dúvida, um aprendizado. O tempo inteiro. Soft skill, tudo. A minha filha tem 3 anos.
Eu tô empreendendo há 3 anos que eu sou pai, cara. É uma jornada que super nova, super complexa, prazeroso pra caramba, amo minha filha, mas é um empreendimento que eu tô construindo lá na frente. Se Deus quiser, vai ser fundamental, vai ser excelente, mas esse processo inteiro, cara, é uma construção. É uma construção. A gente não nasce sabendo, né? A gente não tem ali, a gente não tem. Você pode ter o instinto paterno, materno, mas se vai dar certo, se você vai construir uma relação boa com seu filho, você não sabe. Eu sou um excelente profissional. Estudei fora do Brasil, me preparei, falo inglês. Mas se você vai ter sucesso profissional, cara, não quer dizer nada. O preparo, a jornada que você vai seguir, cara, vai dizer muito mais do que a preparação que você teve. Sem né? dúvida. Então, é o que mais vai te ensinar. Sim. Né? Sim, com certeza. Com sim. certeza. É a jornada. E, aliás, eu não queria te falar 3 anos, né? Mas assim, esse é um empreendimento que não tem fim, cara. Esse é. Porque mesmo quando a sua filha já estiver na fase adulta, você vai olhar pra ela e vai ser A minha já tá com 13, vai fazer 14. Um dia eu falei com a minha esposa assim, falei, caramba, né, a gente nunca mais vai dormir? Será que um dia a gente vai conseguir dormir? Não dorme, mas são motivos diferentes. Aí um amigo falou, cara, agora você não vai dormir porque ela não dorme, mas daqui a pouco ela não vai querer dormir porque ela vai estar na rua e você não vai dormir porque você vai ficar pensando nela. Exatamente. Um empreendimento de vida toda, né? Vitalício. É vitalício. Mas é uma delícia. Incrível. E, cara, assim, ajuda muito você a viver a sua vida e você a equilibrar os outros pratos, né? Porque, pensa, a gente tem uma empresa, né? Que a gente tem que construir, desenvolver e, cara... E aí liga a chave do pai. Aí você tem que desenvolver, você tem que aprender, né, educar, etc. Mais uma vez, o equilíbrio. A família, tudo, né? Não, assim, é importantíssimo. E né, tem um cara que a gente já fez bastante coisa assim, aprendeu muito com ele, que chama Joel J, muito conhecido, etc. E ele fala uma coisa que, cara, quando eu entendi, eu falei, puta, é isso. Ele fala que os pilares que você tem que equilibrar na vida é saúde, família e trabalho. E ele fala que você não pode inverter a ordem. Essa é a ordem. Saúde, família e trabalho. Aí eu falei, poxa, mas a família vem em primeiro lugar, né? Como assim saúde primeiro? E aí eu fui entender, cara, não adianta eu priorizar minha família se eu não tiver saúde. É claro. Eu tenho que ter saúde para eu poder subsidiar e acompanhar a minha família e para eu poder estar bem no meu trabalho. Então são coisas que, cara, são importantes, né? Tem muita gente que é super bem sucedido, mas a pessoa não tem um bom relacionamento, não tem uma boa relação com a família dela, etc. Cara, esse é um pilar que vai estar o tempo inteiro martando a cabeça da pessoa. Pode ganhar muita grana, mas é um pilar que ela sabe que está desequilibrado. Ou a pessoa tem muito dinheiro, mas ela tem uma saúde muito frágil. E ela sabe que aquilo é um problema. Então, é preferível você ter esses 3 pilares equilibrados e nenhum destoando muito do outro, e você viver bem, e você viver bem consigo mesmo, e as coisas funcionarem, do que você se preocupar só com um desses. Você vai ter uma vida perene, né? Uma carreira perene. Exato. Se você tem tudo equilibrado, é perene. Exato. Se você não tem, você pode estar bem agora, tô legal, tô ganhando dinheiro, mas e amanhã, como vai estar a sua saúde, tua família, se acontece alguma situação, né? Então, por isso que é fundamental sempre ter o equilíbrio. E o papo rendeu bastante, hein? E assim, só para finalizar, esse movimento de startups que vem fora do Brasil há muito tempo já, 10, 15 anos, tem muito empreendedor fora do Brasil que hoje tem burnout seríssimo, porque o cara simplesmente mergulhou de cabeça no lance de empreender, de solucionar uma dor, terminou o casamento, terminou o relacionamento com a família, que não tem mais relacionamento com os filhos, saúde tá péssima porque ele só quis empreender e, cara, não adiantou assim, né? Pode até ter construído algo. Eu vi uma vez uma entrevista do cara que fundou o Waze e ele falou que ele chegou no objetivo dele, que era trazer essa solução da mobilidade urbana, etc. Mas ele terminou 2 casamentos nesse caminho. E ele fala com muita dor, ele fala, poxa, eu solucionei uma dor, mas eu não sou completamente feliz hoje. Cara, o cara tem um aplicativo que é mundialmente conhecido, o cara é bilionário, mas ele, na entrevista, ele falou com tanta tristeza, tipo, eu perdi 2 casamentos nessa jornada. Aí você fala, poxa, tenho certeza, se ele pudesse dar metade da fortuna que ele tem para voltar atrás em alguma coisa, ele faria. Sem dúvida. Então, é um caminho que realmente empreender é uma maravilha.
mas tem que ser com Tem que tomar cuidado. Tem que ser com equilíbrio, cara. Senão... Tudo, cara. Aquilo que você falou, de equilibrar os pratos lá. Sim. E colocar energia, né? Porque você tem que colocar energia em tudo. Em No tudo. trabalho, Tudo. na dedicação à sua família e na dedicação à busca da sua saúde Sim, física, mental. sim, tudo, né? sim. Se você não tiver bem, Não você vem vai de graça. conseguir. Não Tudo vem você de tem- graça. Tudo você tem Uma que... hora a conta chega. A né, conta chega. Leandro? Exatamente. Aproveitando, Leandro, eu queria que você, né, o papo rendeu muito. Legal. Acho que vou marcar Feliz. o segundo, Sim, tá? bora Acho que lá. porque não deu para terminar. Meu Deus. Mas eu queria, Leandro, que você, antes até de agradecer e passar a palavra para o Mauro também, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores, para quem quer começar uma parceria com a Cashme. Legal. Deixar uma mensagem sua dessa questão de início, de preparo, do equilíbrio, enfim, te deixar à vontade, mas que você deixasse uma mensagem para o pessoal Legal. que está acompanhando a gente. Legal, assim, o nosso negócio, né, o Home Equity, o nosso carro-chefe é um produto, como a gente falou bastante aqui, que tem um potencial de crescimento enorme, né? É um produto que viabiliza o crédito em si, mas a forma como a gente trabalha e como a gente acredita que esse produto pode ser desenvolvido, ele é algo que não vai ser construído só com a Cashme. A gente acredita muito na força do parceiro que traz negócio para a gente, né? Então, assim, a nossa tese, né? Quando você fala em startup, fintech, tem o lance da tese. Qual é a tese da Cashme? Tá, mas a gente não acredita que o Home Equity vai se desenvolver online, né? Como algumas empresas fazem. A gente acredita muito que o parceiro, o ex-bancário, o cara que tinha uma financeira, o cara que conhece muita gente, que tem um bom relacionamento, esse cara, ele tem um ativo que para a gente é super importante. Ele tem conhecimento, ele tem pessoas que ele tem ao redor dele e para a gente funciona demais. Então a Cashme só vai crescer e só vai chegar onde a gente quer, seja lá onde a gente vai chegar, com a ajuda desse parceiro. Então, a hora que ele entende que ele tem dentro da Cashme ali uma parceira real de negócios que quer crescer junto, que não está olhando para esse cara como acontecia nos bancos antigamente, né? O banco chamava o parceiro de o pastinha, né? Que era aquele cara que trazia negócio, mas que o banco tratava de uma forma ali um pouco até marginalizada do ponto de vista de, esse cara aqui não manda nada, esse cara não apita nada, esse cara, ele indica, paga a comissão dele e já era. Cara, pra gente é o contrário, né? Esse cara ele é um nosso funcionário externo, é um cara que está do lado de fora, trazendo negócio pra gente e a gente se preocupa muito com ele. Então, eu acredito muito que as pessoas que conseguem se conectar com a gente, se preocupando com governança, se preocupando com estruturação de dados, de informação, de transparência, como a gente falou, a gente tem, milhares de parceiros aí, os contratos de parceria passam todos pelo nosso time jurídico lá, então a gente sabe, tem, cara, centenas e centenas de contratos que a gente faz aí sempre e, de fato, a gente pode aí ser um grande viabilizador, não só de negócios, né, mas de estruturação de uma parceria de longo prazo, né, e pensando muito nesse lance que eu falei, de a gente construir negócios aí de são de longo prazo, relações de longo prazo e parcerias sólidas, né, a gente não quer fazer uma parceria com você que vai durar 6 meses, vai acabar a sua rede ali de contatos, você não vai ter mais cliente pra gente, eu vou falar, então tá bom, obrigado, tchau. Não, a gente inclusive investe no parceiro, a gente tem plataforma para o parceiro poder se estruturar, a gente dá treinamento, a gente dá conhecimento, né? O nosso conhecimento, né, no mercado imobiliário, etc., a gente passa para o parceiro. Quanto mais o cara souber, mais ele vai trazer negócio aderente ao que a gente acredita. Então, para a gente, assim, é muito bom trabalhar com os parceiros que a gente tem, a gente sente muito orgulho aí de ter alguns que começaram pequenininhos, o cara que saiu do banco lá e agora, o que eu vou fazer? E hoje o cara tem, né, uma empresa grande, estruturada, o cara tá voando, ganha prêmio com a gente, participa lá das nossas discussões, vira e mexe, tá no escritório lá com a gente também, participando das nossas comemorações. Então, eu acho que a gente acredita que o parceiro ele faz parte da nossa engrenagem de crescimento. Sem ele, a gente não estaria onde a gente está. Ou seja, mais uma vez, acho que o principal pilar da Cashme é pessoas no centro, né, sim. Leandro? Então, Sim, os colaboradores, são os parceiros, é o que a gente fala. Nós temos tecnologia, temos muita. Sim. Muita. Mas a base principal no centro Sem são dúvida. as pessoas. Sem dúvida. Né? Sem Esse dúvida. relacionamento, essa interação, esse horizontal que você Sem falou, dúvida. ideias, é todo mundo acessível, isso daí traz um Sim. valor absurdo, né, Mauro? Sim. Sensacional.
Então, Ó, eu só tenho que agradecer aí o Legal. bate-papo que foi. Eu te agradeço. Se deixasse, a gente continuava. É. Ó, e a gente teve um aquecimento longo antes, né? Mas é que realmente Legal. é sensacional. Obrigado. Aí, Eu te agradeço, gente. Muito Pela obrigado mesmo oportunidade. pelo convite. Eu espero ter contribuído aí. e muito, Leandro. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, porque vai Legal. ter, não deu para terminar Bora hoje. lá. Bora lá. Boa. Bora lá, é isso. Obrigado. Agradeço você também que participou conosco, que acompanhou e até a próxima. Um grande abraço.